Eu coloco 4 elementos fundamentais nesse ciclo que o Palmeiras vive até hoje. É o ciclo da gestão profissional, que o Paulo inaugura e que o Maurício Gagliotti amplia, expande, aprofunda essa profissionalização no clube. Além do pilar profissional, você tem a reinauguração do Allianz Parque, você tem o Avante, né, junto com isso, né? E, é claro, a chegada do patrocinador master. Crefisa e FAM fizeram uma grande diferença nesse sucesso do Palmeiras nessa quase década, né? O Paulo, para mim, foi a pessoa certa na hora certa. E o Maurício Gagliotti, ele já era o primeiro vice-presidente do Paulo. Ele ampliou essa profissionalização. O Paulo começou e você colocava, então, pessoas certas nos lugares certos e você dava autonomia para essas pessoas trabalharem e os resultados foram acontecendo. É isso, é profissionalização e deixar os executivos trabalharem. Tem 3 grandes funções de um diretor executivo de marketing no clube, na minha visão. Você tem que gerir a marca, você tem que gerir a relação com todos os públicos e você tem que gerar caixa, aumentando receita e reduzindo custo, gerando caixa para financiar o clube. O Brasil, das grandes ligas do mundo, era a única que tinha essa questão do mandante e visitante. Na época teve uma fala até de um senador que disse lei do mandante, mas o mandante não manda nada. Quando os clubes quiseram, eles conseguiram provocar uma união que foi capaz de fazer um projeto que era impensável, passar na Câmara dos Deputados com 432 votos contra 17, e depois foi para o Senado e passou com 60 votos a 0. Eu, sinceramente, acho que essa deveria ser uma das pautas top 5 de um grupo unido de clubes. Pirataria. Está valendo! Começou mais um episódio do Sports Market Makers, o podcast do Market Makers em parceria com a Outfield, que te deixa por dentro de tudo que envolve o mundo de esportes e finanças. Já estamos no episódio número 22. Dois patinhos na lagoa. 2 patinhos na lagoa, senhor Thiago. E hoje, mais um episódio muito especial. Pô, tá esperto hoje. Até muito estourei bem. o microfone aqui, o Augustinho deve ter dado um salto. Desculpa aí, Felipão. Meu Deus do céu. Hoje, nosso convidado, Roberto Trinas, que foi diretor de marketing do Palmeiras. Ele, por 6 anos, pegou uma parte ali da gestão do Paulo Nobre e depois toda a gestão do Maurício Gagliotti. Vou contar um pouquinho do Trinas para vocês verem como o episódio vai ser legal. E já começo falando que, na verdade, ele é formado em engenharia de produção, mas nunca atuou nessa área. Desde que ele se formou, já foi direto aí trabalhar com marketing. Ele trabalhou durante 12 anos em 3 multinacionais, que é a Mondelez, a Ambev e também a Mondelez Ambev, desculpa, e a Souza Cruz. E ele participou até de patrocínios da seleção brasileira. Então teve um trabalho muito legal, que foi ali que ele começou a trabalhar com o esporte. Ele vai contar um pouquinho pra gente. Depois ele foi pra Tátil Design, que é uma consultoria de branding e design. E depois eles ganharam ali uma concorrência de 139 empresas para fazer o desenho dos logos das Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro 2016. Então muita história legal para ele contar. Aí depois ele acaba aí assumindo a cadeira de diretor de marketing do Palmeiras. Como eu falei ali, pegou o terço final da gestão do Paulo Nobre. Ele assumiu em setembro de 2015 e ficou até dezembro de 2021. Pegou toda a gestão também do Maurício Gagliotti. A gente vai falar muito, logicamente, sobre essa passagem dele no Palmeiras, né? O Paulo Nobre aí, a gente já falou muito do Palmeiras aqui. O Luciano Pacello falou que quando o Paulo Nobre chegou, o Palmeiras estava na UTI. O Luciano Pacello, que era diretor financeiro do Palmeiras, participou aqui do nosso episódio número 11. Então, qual que foi ali a visão do Trinas de como que o Palmeiras conseguiu fazer essa reestruturação, os méritos do Paulo Nobre, méritos também do Gagliotti, e quais foram as estratégias de marketing que ele adotou aí, que conseguiu levar o Palmeiras a hoje ter o maior número de sócios torcedores do Brasil. Aí passou de 200 mil sócios torcedores. Claro que a gente vai entender muito dessa passagem dele no Palmeiras, e depois que ele sai do Palmeiras, ele começa a atuar como um consultor independente. Em alguns clubes também ele teve passagem ali por Fortaleza, Grêmio, Red Bull, Goiás, entre outros clubes. Muito legal a trajetória do Trinas, vocês vão ouvir. A gente vai falar também não só sobre o Palmeiras, lógico, vamos falar do marketing esportivo de forma geral, como que os clubes podem aumentar as suas formas de receita usando marketing. Também quero ouvir muito ele falar sobre outros temas envolvendo esporte. Ele também aí teve participação ali na negociação da Liga, logo quando começou essa discussão. O Gagliotti deu a liberdade para ele discutir um pouco a Liga também. Lei do mandante, ele tem uma visão muito legal sobre esse assunto. A gente vai falar sobre isso e muito mais. Como vocês já podem ver, é um conteúdo que vocês não vão encontrar em outro lugar. Então, para começar bem, já deixa o like,
Se inscreva no Sports Market Makers, a gente já está aí com mais de 26 mil inscritos. E claro, não posso não falar da Copa do Condado, porque hoje estamos gravando numa sexta-feira. Faltam 2 dias para chegar às semifinais da Copa do Condado. Na Copa Feminina, Bratuque contra o BSBB e BTG Pactual e Bull Girls, para ver quem vai para a final. Na Copa Masculina, duelo das XPs, XP Banco de Atacado contra XP Investimentos, e na outra chave, Macan contra BTG. Então, quando você já estiver assistindo o episódio, a gente já sabe quem serão os finalistas da grande final da Copa do Condado. Então, acabou aqui o episódio, vai lá, ó, YouTube, Copa do Condado, se inscreva e acompanhe a final que vai acontecer no dia 17 de novembro, com transmissão, imagens, minha narração. Vai ser uma festa muito legal. Beleza? Todos os recados dados, é isso? Então, Caramba, não, vou te falar que eu não sei de onde veio tanto fôlego pra falar Já tantas sei, palavras já é ao mesmo tempo. é o lado narrador, pô. Eu tava aqui impressionante, É olha, o lado narrador se não der do certo como Marcelo narrador Torre. de futebol, você pode narrar aquelas corridas de cavalo que vai... Que isso? Não. Não, Vai mas dar ó, certo. só queria fazer uns comentários, né? Primeiro, pô, já falamos com o CFO do Palmeiras naquela época, agora o CMO. Então, Falamos com o jurídico, né, também, o Sica. O Sica, é Aham. verdade. 2015 até 2021 no Palmeiras, viu poucos títulos por lá nessa época, né? Então, não foi um período bom para palmeirense, mas, Uhum. enfim, papo muito legal, bem nessa conexão, né? De dar uma visão mais financista, mais o mundo de negócios para o futebol. Então, muito legal estar com o Roberto Trinas aqui com a gente. E ali E não só com ele, né? É isso, do outro lado da mesa não é só o Trinas, também Lucas De Paula, um dos fundadores da Outfield, que já fez vários trabalhos aí com vários times do futebol brasileiro, recentemente fez aquele golaço lá no FIDIC do São Paulo, que a gente tá planejando ainda algum conteúdo especial sobre isso. Calma aí, torcedor do São Paulo, calma. Vamos produzir um conteúdo muito legal. Lucas, muito bem-vindo aqui no Sports Market Makers mais uma vez. É mais uma vez um prazer, né? Quando eu soube que era o Trinas, Uhum. não tinha como não vir, né? Eu tô quase 10 anos no mercado de futebol. O Trinas, comecei como um fã do trabalho dele. Nos tornamos recentemente grandes colegas de trabalho, né? Então conseguimos fazer várias tabelinhas em projetos e espero que nossa relação seja bem longeva aí. Legal, e o Trinas, já vou fazer a minha primeira pergunta, que foi, estudando um pouquinho ali a vida do Trinas, já foi o que me trouxe a curiosidade. Então, como que você entrou no esporte? Porque eu vi lá, tá, legal, se formou em engenharia, tá, primeiro serviço dele com marketing ali, já na área mais do esporte. Como é que foi ali da faculdade para você entrar no esporte? Você já almejava isso? O esporte te chamou? E seja bem-vindo aqui ao Sports Market Makers. Marcelo, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Lucas, obrigado pelo convite. Thiago, um prazer realmente grande estar aqui com vocês nesse bate-papo. Também tenho o mesmo pensamento, Lucas. A gente teve já algumas tabelinhas aí em projetos importantes e espero que a gente continue. E é isso, pessoal. Eu acho que obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho aqui de algumas passagens, né, da minha vida, da minha carreira. Eu me formei em engenharia de produção na UFRJ, mas realmente nunca exerci engenharia. Eu entrei no programa de trainee da Souza Cruz em 1996. Passei 8 anos, um pouco mais de 8 anos na empresa. Depois fui para Mondelez e depois para Ambev. Então foram 12 anos no departamento de marketing dessas 3 empresas. Nessas 3 empresas eu tive 2 passagens no esporte. Isso não era planejado, então foi o esporte começando a me chamar para esse universo, né? Na Souza Cruz eu fui gerente de patrocínio da marca Hollywood, né? O Motorsports, Fórmula Indy e Rally Paris-Dakar também nós fizemos naquela época. E depois na Ambev o patrocínio da seleção brasileira, Ronaldo, Kaká, que eram 2 atletas patrocinados. Foi o período da Copa do Mundo de 2006, aquele filme do Maradona, do Pesadelo, um filme da minha gestão lá. Uhum. E lá também a gente conversou um pouco sobre isso. Marcelo, tivemos um evento bem especial na época também, com o evento do skate, né? O GAIS, o Guaraná Antártica Street Festival, né? Com o Bob, com o Sandro, foi bem interessante na época. A gente vê onde o skate está hoje, né? Com uma modalidade olímpica e tendo crescido demais. Depois dali, eu mudei o chapéu e fui para uma agência de branding e design, que é a Tátil, né? Eu fui diretor de negócio da Tátil durante 5 anos. E eu acho que o ponto alto daquela passagem foi exatamente o que você falou. Houve uma concorrência, depois da Copa do Mundo de 2014, vinha os Jogos Olímpicos, o comitê abriu, a marca da Copa naquele momento já tinha sido desenhada, definida,
quando o comitê abriu a concorrência para a marca dos jogos, e o prometido pelo comitê é que somente empresas do Brasil seriam envolvidas. Então, 139 escritórios de design participaram daquele bid, daquela concorrência, e a Tátil foi a vencedora da concorrência criativa da marca dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Por conta disso, foi a minha terceiro envolvimento com o esporte. A gente teve uma relação ali da empresa com o Comitê Rio 2016, na preparação, né, do Look of the Games, todo o manual da marca e desdobramentos, e aquilo nos deu uma confiança para avançar um pouco mais e começar a desenvolver branding para empresas que procuravam. A gente estava ali já entrando no ciclo Londres, né, o que aconteceria. Desenhou a marca e entregou em 2010, depois Paralímpico 2011, aí veio Londres 2012, então o ciclo Londres-Rio. A expectativa é que houvesse muito investimento privado, né, de empresas querendo entrar no esporte e construir cases como vem à cabeça o Banco do Brasil com o vôlei brasileiro, que talvez seja um dos cases mais longevos, né, de marca com uma modalidade. Então, ali naquele momento, eu me desvinculei da Tátil e mergulhei durante 3 anos, me tornei também um consultor, primeiro com 2 empresas, na época a Unimed, o Sistema Unimed e a Procter & Gamble, e depois trabalhando muito com confederações que não tinham visibilidade na televisão, confederações como canoagem, né, que já tinha atletas ali como o Isaquias, a Ana Sátila começando, tênis de mesa, que tem o Calderano, modalidades olímpicas e paralímpicas, basquete em cadeira de rodas, vôlei sentado, um universo que eu conhecia muito pouco, e a gente sabe que o universo paralímpico, o mundo paralímpico, o time paralímpico brasileiro vai muito bem nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas, né? E a expectativa para o Brasil não era diferente, né? Então, naqueles 3 anos, ali de 2012 a 2015, eu me envolvi muito nessa produção de eventos que a gente levava para a televisão. Eram eventos que não tinha cobertura, né, do Grupo Globo, por exemplo, do Sport TV, mas que a gente conseguia produzir com uma qualidade muito boa, e colocava na grade da Globo, tinha o patrocínio. Então a gente fez, durante 3 anos, a gente fez bastante isso. Só que o universo olímpico e paralímpico, a gente sabe disso também, tem muita dificuldade. Então ali eu constatei que mesmo num ciclo pré-Rio, ou seja, o país sede, a gente via a dificuldade de atrair patrocinadores, né, para esse universo. E eu tomei uma decisão ali no início de 2015, né, no primeiro semestre de 2015, realmente de voltar para o mundo corporativo. Parece paradoxal, depois de tudo que estava vivendo, mas eu não conseguia ver. A situação macro do Brasil naquele momento também era muito complicada, vamos lembrar, né, 2014, 2015. Então, e quando eu estou justamente nesse processo de conversas, né, de consultas, eu recebo o convite de uma empresa de headhunter que buscava alguém para essa posição de diretor de marketing na gestão do presidente Paulo Nobre e o Maurício Gagliotti como vice-presidente. Então foi aí que surgiu o convite, através de um headhunter. Conversei com o presidente Paulo Nobre e com o vice, com o Maurício Gagliotti, e aí eu comecei a trabalhar na Sociedade Esportiva Palmeiras em 2015, setembro de 2015, há 3 meses da conquista da Copa do Brasil de 2015. E você uma pontuação que é muito legal, é que o processo já é profissional, né? Coisa que muitas vezes a gente não vê nos clubes associativos, que até as pessoas que estão fora do esporte, como que eu consigo trabalhar dentro de clube de futebol? E historicamente sempre se pensa que é algum tipo de indicação de pessoa que já está lá dentro, pessoas de confiança. Então, nessa gestão Paulo Nobre, ela já tem um processo de contratação super profissional, um processo que a gente vê muito, né, na esfera privada, né, nas grandes empresas, né? Sem dúvida. Já foi falado aqui, acho que pelo próprio Pacello, pelo Sica, né, e por outras pessoas, o Paulo é um divisor de águas na história do Palmeiras, né? Então, o Paulo entra em 2013, ele traz essa profissionalização. Então, assim, eu coloco 4 elementos fundamentais nesse ciclo que o Palmeiras viveu e vive até hoje. É o ciclo da gestão profissional, que o Paulo inaugura e que o Maurício Gagliotti, vice-presidente, depois presidente, amplia, expande, aprofunda essa profissionalização no clube, trazendo pessoas certas para os lugares certos, pessoas que constroem processos, constroem produtos e
e o clube chega nessa valorização de marca, aumento de faturamento e nas conquistas esportivas. Mas, além do pilar profissional, você tem a reinauguração do Allianz Parque, você tem o Avante, né, junto com isso, né, um programa, como todos os demais, a gente vai falar mais sobre isso aqui, muito lastreado no estádio, né? Então você tem a receita de bilheteria, a receita do sócio-torcedor, as duas coisas conjugadas são muito importantes. E, é claro, a chegada do patrocinador master. Crefisa e FAM fizeram uma grande diferença nesse sucesso do Palmeiras nessa quase década, né? Uhum. Então, essas 4 coisas, mas nada acontece sem uma gestão profissional. E aí o Paulo teve o grande mérito de ser eu acho que foi quem iniciou tudo isso, né, essa nova fase. E o Maurício, o Gagliotti, por ter ampliado e aprofundado, eu sou testemunha disso, né, tendo vivido lá com o próprio Pacello aqui, o André Sica, né, e outras pessoas que chegaram, né, e que fortaleceram nas respectivas áreas todo esse time para que a instituição realmente tivesse processos, produtos e não dependesse só das pessoas, né? As pessoas constroem esses processos e foi essa a história. Então, e depois, bom, aí depois do Palmeiras, fiquei no Palmeiras até o final da gestão Gagliotti, e depois, nesses últimos 3 anos, tenho me dedicado aí a essa consultoria, né, primeiro muito focado, durante 6 meses depois do clube, né, a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, teve muita interação com outros clubes, né, por conta de discussões pré-liga, discussões do grupo de clubes da Turner, discussões de lei do mandante, e na minha cabeça, né, esse movimento da liga era absolutamente necessário, e a gente tinha a impressão que estava próximo, né? Então eu queria muito poder ajudar nesse processo. Durante 6 meses eu fiquei esperando isso acontecer, queria muito poder ajudar de alguma forma, né, nesse grupo eu participava dos grupos de trabalho, queria estar nesse projeto de formação. Não aconteceu, a gente está vendo que tem uma evolução, a gente vai falar mais sobre isso aqui. E aí eu passei a me dedicar à questão dos direitos internacionais de dados e de streaming para betting, né? Me tornei um representante de uma empresa que detinha os direitos do brasileiro do Campeonato Paulista, Gaúcho, Paranaense, Copa do Nordeste na época. E aí teve essa entrada das bets no mercado também, né, muito forte. Comecei a me envolver também com a questão do patrocínio de alguns clubes. O Fortaleza foi o primeiro deles, né, trabalhando em conjunto com a diretoria comercial, né, de marketing do clube. E nesse último ano, trabalhando como um consultor independente mais focado nos clubes, né, em parceria com o Outfield também, no Fortaleza, no Goiás, né, o Grêmio, o Red Bull. E é isso, procurando colocar a experiência que eu tive no Palmeiras lá em 6 anos como CMO, como diretor executivo, a serviço dos clubes. Posso já fazer a primeira pergunta? Claro. Ali dentro do Palmeiras, o Lucas até já levantou a bola dessa profissionalização, né? O headhunting estava lá indo atrás, né? Uma coisa que não é tão comum assim no mundo esportivo, pelo menos para quem está de fora. Mas você já chegou com um mandato claro ali? Você tinha metas? Como é que era o seu trabalho ali chegando no Palmeiras, assim? E até né, com esse chapéu mesmo, né? De um diretor de marketing, alguém que tem uma missão ali dentro. Como é que era isso definido? Foi sendo construído aos poucos? Foi sendo construído aos poucos. Porque foram 3 gestões, né? Eu participei da segunda gestão, do segundo mandato do presidente Paulo Nobre, que foi muito difícil, já foi falado aqui também, né? A dificuldade, a questão de... Você imagina o orçamento, o marketing, ele não é... O que é o carro-chefe, a atividade fim do clube de futebol? É o futebol, é colocar a bola dentro do gol, é o departamento de futebol. Então, o departamento de marketing, invariavelmente, ele não tem um orçamento muito grande para você trabalhar e estruturar o seu time. Você não tem recurso para ter uma estrutura, como você gostaria de ter num departamento de marketing de uma empresa multinacional. Então, você chega para o presidente e fala: presidente, eu preciso contratar uma pessoa. Não tem dinheiro. E não posso ter mais headcount, porque senão vai ter problema. O marketing, de certa forma, é muito visto como um centro de custo, né? Quase assim, tem que fazer a obrigação, né? Trazer lá o patrocinador, já tinha, no caso, o patrocinador, né? Você tem área de licenciamentos, você tem que estruturar, eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui, o sócio-torcedor, a bilheteria, a operação de jogos, mas... Você não consegue... Você pega, por exemplo, redes sociais, engajamento, né? Engagement.
Como é que você estrutura uma equipe para fazer a interação e a gestão de todos os públicos que se relacionam com o clube? Né? Você tem que estruturar um time. Você tem toda a parte de estruturação na época. Respondendo a tua pergunta, acho que um dos grandes desafios, o Avante, naquele momento, que tinha sido relançado, né, com força pelo Paulo, e o Paulo era o principal porta-voz, embaixador, né? Vocês lembram disso, né? A força que dava, o próprio Matos, né, diretor de futebol na época, né, ele usava muito, né, a estrutura, os jogadores, e o plano cresceu muito, mas o plano ele era terceirizado. Você tinha uma empresa que cuidava da gestão do plano e a operação de jogo era quarteirizada. Então, assim, a primeira questão importante que a gente precisava fazer ali, embora você tivesse uma confiança no parceiro, é trazer a gestão e a inteligência para o clube e passar minimamente a ter uma equipe que vai gerir esse programa com a parceria da empresa, que tem a ferramenta, que tem a plataforma e tudo mais. Então, a gente fez um processo de internalização dessa gestão, estruturação da equipe do Avante, que depois culminou lá na frente também na mudança a sede do Avante, ela ficava a 3 quadras do Allianz Parque. Depois a gente conseguiu trazer para o Allianz Parque, né? Isso já no terceiro mandato, acho que do Gagliotti, no segundo mandato do Gagliotti. E você tem ali, então, a estruturação dos processos, criação de produtos, ferramentas. Você vai dando a cara, vai dando o peso que um produto que tem um faturamento muito significativo, ele precisa. Deixa eu só puxar esse gancho em relação à estruturação, que recentemente eu fui até dar uma palestra na SPM e muita gente pergunta o que é uma área de marketing, né, de um clube de futebol? O que se faz uma área de marketing? Conta pra gente como é que você estruturou as suas gerências ali, o que cada uma dessas gerências fazia, né? O que é a parte comercial, sócio-torcedor, licenciados, como é que e quais são as metas de cada uma dessas gerências, antes de entrar em todos os projetos que você desenvolveu lá, porque tem muito estudante que ouve a gente e fala, pô, mas o que eu vou fazer numa área de marketing? É muito lúdico, quase que romantizado trabalhar num clube de futebol, mas o que de fato na parte tática operacional se faz ali dentro? Você vê diferentes modelos, né, organogramas distintos. Lá, respondendo objetivamente, eu via 5 gerências principais. Né? Naquele momento também a diretoria, é importante falar isso, né? O marketing ele trabalha muito em conjunto com a comunicação dentro de um clube. Você tem dentro da comunicação também, você tem a assessoria de imprensa que tem uma função importantíssima. O presidente é o principal porta-voz do clube, precisa da assessoria, tem uma linha direta ali com a assessoria, porque você tem coisas que acontecem rapidamente, você não passa nem... não passa pelo marketing, você tem um diretor de comunicação que aciona a assessoria, o presidente dá uma entrevista sobre uma contratação, uma contusão, questões que acontecem no departamento de futebol. Mas para falar que existia uma diretoria de comunicação e a diretoria de marketing, que trabalham muito juntas. A diretoria de marketing, eu tinha ali a ideia, e isso foi formando aos poucos, também dando sequência, respondendo ao Lucas e dando sequência ao que o Thiago perguntou. Aos poucos isso foi sendo estruturado, então você tem claramente uma necessidade de estruturar uma área de engajamento, né, onde ali eu entendia que você tinha a gestão da marca. Eu vou dar até um passo atrás, Lucas. Eu acho que tem 3 grandes funções de um diretor executivo de marketing no clube, na minha visão. Você tem que gerir a marca, você tem que gerir a relação com todos os públicos e stakeholders, e você tem que gerar caixa, né? Aumentando receita e reduzindo custo, gerando caixa para financiar o clube. Então, essa parte de engajamento, eu colocava ali a gestão da marca, toda a parte de campanhas, né? Gestão da marca, desenvolvimento de campanhas, gestão de todos os canais. Na época eram canais, a gente não tinha canais próprios, que a gente foi desenvolver depois, vou falar um pouco mais sobre isso. Ali era o YouTube, era toda a presença da marca nas redes sociais, né? Os canais de comunicação que a gente tinha. Então, você tem toda essa área de engajamento que nutria essa relação com o torcedor, né? E o sócio-torcedor também ali. Mas essa pilar de engajamento. Um segundo pilar, eu colocaria que é o pilar de crescimento. Crescimento na relação com o torcedor. Você tinha ali o gestor do Avante, o gestor do programa de sócio-torcedor, e nós iniciamos ali, né, esse que a gente vai falar mais aqui também, esse roadmap, esse caminho evolutivo digital, porque era claro que a arena, isso vale para todos os clubes, ela é finita, você tem um estoque de assentos para vender ao longo da temporada, você joga 30, 35, 40 jogos ao máximo no ano dentro da sua casa,
Então você tem um produto ali que é o Match Day, tem clubes que têm a gestão integral da arena, tem clubes que têm uma gestão parcial, mas você tem um produto que é o dia do jogo, e isso é finito. Então, naquele momento, uma das questões chave que para mim estavam nesse pilar de crescimento é como é que eu cresço e escalo. Como é que você sai de algo finito, vai para o ilimitado. Ilimitado por quê? Porque vai para o digital, né? Então, para nós era fundamental criar, por exemplo, todos os planos dentro do Avante eram planos de estádio. Então, criamos um plano, que é o verde, né? Que era um plano digital, que ele tinha por objetivo justamente ser esse plano para ir muito além do estádio. Um plano que agregasse serviços, né, financeiros, serviços de e-commerce, frete grátis, né? A gente vai falar sobre o e-commerce também. E produtos digitais, como, por exemplo, tudo que não fosse vendido, comercializado pela questão de direitos, né, que obviamente rendiam um dinheiro, uma verba significativa para o clube, deveria ser empacotado para ser um conteúdo audiovisual para ser vendido, monetizado para esses milhões de torcedores do clube. Então, na nossa cabeça ali, o Avante precisava ter um plano, né, precisava ter um alcance além do estádio, e esse produto era um produto digital que ele reuniria benefícios audiovisuais, conteúdo audiovisual, um campeonato feminino, um campeonato de base, a coletiva de imprensa com o treinador, tudo que não estava vendido, né, dentro do direito de transmissão dos campeonatos com transmissão ao vivo. Um frete grátis, né, cada vez mais a gente queria aumentar o portfólio de produtos licenciados para entregar os produtos ali, o e-commerce começando a se desenvolver forte. Então esse plano era isso, é um plano digital escalável. Então tinha um gestor dessa área, ele fazia toda a gestão do programa de sócio-torcedor, né, dessa operação, né, do sócio-torcedor para o estádio, e também do CRM, né, da questão de como a gente escalava essa relação para muito além do Allianz Parque. Uma terceira gerência seria a gerência comercial, né, cuidar dos patrocinadores, né, dos parceiros e patrocinadores do clube e desenvolver novos negócios. De novo, vão ter situações em que você vai ter alguém que cuida dos negócios atuais e alguém que vai cuidar de novos negócios, mas os recursos são finitos, depende da realidade de cada clube. Naquele momento, a gente estruturou dessa forma. Então, você tinha uma gerência comercial que cuidava dos negócios atuais e dos novos negócios, né, fazia a gestão dos patrocinadores junto, né, com alguém de engajamento, com alguém de crescimento. Tinha um trabalho coletivo muito forte, né? Essa era a intenção também. Uma quarta gerência, que é uma gerência que depois que aconteceu ali a gente durante 12 anos, os últimos 12 anos naquele momento, a gente tinha uma parceria com a Adidas, né, muito longeva, que foi muito positiva para o clube, mas a gente entendia que era necessário uma evolução dessa parceria. Então fizemos naquele momento uma concorrência e conseguimos ali, acho que a melhor convergência foi com a Puma, né, no sentido de ter um projeto exclusivo para o Palmeiras, né, era algo que a gente queria bastante. E a Puma também, acho que a Puma vinha com um histórico, né, que ela não estava naquele momento satisfeita, e a gente conseguiu então casar os interesses e fechou um projeto com a Puma, um novo modelo de remuneração também com a Puma, né, porque a gente sabe as dificuldades que uma empresa de material esportivo tem no Brasil o Palmeiras vende muito, mas também tem muito dinheiro que literalmente vai para o ralo por conta de pirataria, né, por conta de uma série de questões aí macro. Então, colocamos ali em operação um modelo mais variável, né, um modelo fixo, mas com ganho variável, onde o clube tinha que trabalhar muito junto da Puma, mas em contrapartida também, além de melhorar muito essa negociação, a gente conseguiu um markup melhor para os canais próprios do clube, né, para as lojas, que naquele momento era um sistema de lojas franqueadas, que a gente passaram a ser licenciados com uma relação direta com o clube. A gente conseguiu melhorar o markup do canal das lojas físicas e do e-commerce, que a gente entendia que também era algo que estava licenciado e que a gente entendia que o clube tinha que ter uma gestão mais direta. Por quê? Porque ele poderia estar conectado diretamente no sócio-torcedor para a gente entregar mais repertório, sortimento de produtos, ter acesso à base de dados, porque o e-commerce é um canhão de vendas, conseguir entregar frete grátis, desde que as coisas estivessem ligadas. Então você se torna Avante, você vai ter frete grátis, você comprou a camisa, eu te ofereço o Avante.
E tudo isso que eu estou falando estava nessa caixinha, nessa gerência de alguém que vê toda a cadeia de valor do material esportivo, ou seja, era Adidas, passou a ser Puma, né? Nós fechamos ali o primeiro contrato no ciclo 2019 a 21 e depois a renovação para 22 e 24. Acredito que agora está sendo renovado pela terceira vez. Então, tanto o fornecedor de material esportivo quanto as lojas físicas, né, e o e-commerce, com todos os licenciados, né, tinha ali um time de licenciamentos que fazia a gestão desse universo, que é um universo grande, né, relevante. O principal licenciado do clube é a empresa de material esportivo e justificava essa gerência. E a quinta gerência é uma gerência de ativação, de operações, de produção de eventos, todas as ativações com sócio-torcedor, com torcedor. Depois nós inauguramos a gestão do Gagliotti também, a sala de troféus. Então, as questões que estavam relacionadas à agência de viagens, né, a Palmeiras Tour, né, então, jogos fora, jogos para fora do país. Então, toda essa interação que envolvia experiências, ativações, tanto do Avante como dos torcedores, eventos internos, estavam nessa gerência. Então, essa foi a forma, naquele momento, naquele contexto, com os recursos que a gente tinha, que a gente colocou. Agora, é claro que isso pode evoluir, né? Hoje o mundo digital é muito forte. Então, quando eu lembro do início, né, e até dos questionamentos que a gente tinha, da estrutura que a gente estava formando lá no digital, e quando eu vejo do final do período que eu estava lá, imagino que hoje também, tem um time muito maior para cuidar da área digital, né, essa área de engajamento, o time de dados, né, de gestão da carteira. Então, isso vai crescendo, invariavelmente, porque aquilo é uma máquina. Você precisa ter como eu falei, gestão da marca, gestão dos públicos e geração de caixa. Você precisa ter muita gente trabalhando com isso. É um clube que fala com muita gente e movimenta muito dinheiro. O faturamento do Palmeiras nos últimos anos cresceu bastante. Trinas, temos muitos assuntos para a gente tratar aqui, mas eu queria puxar um pouquinho mais ali quando você chegou, que o presidente era o Paulo Nobre, né? A gente recentemente teve episódio com o Mauro César, ele até brincou, falou que todo palmeirense deveria ter uma fotinho do Paulo Nobre na carteira, que para o Mauro César, claro, é o dirigente mais importante da história do Palmeiras. E você também teve ali a gestão do Gagliotti, você pegou do início ao fim. Queria que você falasse um pouco pra gente a importância do Paulo Nobre, né? Qual a sua visão ali sobre o trabalho dele e como foi principalmente a passagem de bastão, né? Da gestão Paulo Nobre para Gagliotti, que também a gente já falou muito aqui, que às vezes a gestão é um problema pro clube associativo, né? Às vezes o presidente faz uma baita gestão com títulos e vem o outro, acaba derrubando, por isso que tem esses altos e baixos dos clubes. Como é que foi essa troca de gestão? Eu vou falar da minha perspectiva do marketing, Marcelo. O Paulo, para mim, foi a pessoa certa na hora certa, né? Eu não estava na primeira gestão, né? Eu acho que a dificuldade foi muito grande, né? Mas eu não estava, mas eu tenho todos os relatos, né, daquele período dele diretamente, dos outros diretores. Então, assim, foi um trabalho admirável, um trabalho de resgate fantástico. Foi a pessoa certa na hora certa, com a atitude, com todas as características de alguém que realmente precisava estar ali para mudar e conseguiu fazer essa mudança. Teve um momento chave, que foi o final da temporada 2014, né? E quase que esse projeto, a gente sabe como o futebol às vezes a bola não entra e você tem dificuldade, e aí tudo você coloca muita coisa a perder se realmente você não tem sucesso esportivo. E a gente sabia que tudo que estava... eu soube depois, né? Não vivi aquele momento, mas tudo que estava sendo feito ali era feito com muita seriedade, né? E o clube estava sendo estruturado ali naquele momento. Então, no segundo mandato, quando eu chego, eu vejo isso. Então, meu testemunho é de alguém que foi sempre muito sério, né? Na condução do clube, e conseguiu com muita... uma das coisas que mais, talvez respondendo até melhor a tua pergunta, uma das coisas que mais me chamava a atenção, além do amor, né, do amor enorme pelo clube, é o resgate da história, o resgate das tradições. A gente vê naquela época, eu acho que o palmeirense sabe que houve ali um resgate muito grande do orgulho, né, da autoestima, que também vem com a inauguração do Allianz Parque, né? Mas eu acho que o presidente soube resgatar ali toda essa rica história, né, do clube e colocar aquilo para
energizar, para engajar, né? Para falar nós somos muito grandes e tal, e aquilo foi fundamental, para o orgulho, para a autoestima, para a confiança. E o Maurício Gagliotti, ele já era primeiro vice-presidente do Paulo, acho que ele teve um papel muito importante aí nos mandatos, né? E o meu testemunho dele como presidente foi o que eu disse, ele ampliou essa profissionalização que o Paulo começou, ele ampliou, aprofundou, as contratações que eram feitas eram contratações bem planejadas, e você colocava então pessoas certas nos lugares certos e você dava autonomia para essas pessoas trabalharem, e os resultados foram acontecendo. É isso, é profissionalização e deixar os executivos trabalharem. Então você não tinha interferência, você tem, obviamente, pelo estatuto do clube, você tem e teve participação muito importante da diretoria estatutária em diversas áreas, no marketing não foi diferente, mas você tinha, de fato, autonomia para os executivos trabalharem em parceria com os estatutários, e você não tinha interferências políticas, porque os dois presidentes lideravam, né, com força e com respeitando todos respeitavam esses princípios, vamos dizer assim, deixa os executivos trabalharem, e eu acho que esse é o meu testemunho, foi isso que aconteceu, e eu imagino que continue acontecendo, né, a gestão atual também. Então, acho que a gente a Falho, né, ali conseguiu fazer um trabalho sério, e eu acho que a instituição se beneficia quando você tem essa boa gestão sendo continuada. Então, acho que ali, não sei se eu respondo bem a tua pergunta, mas acho que eles tiveram características diferentes, mas o Paulo foi a pessoa certa na hora certa, e depois o Maurício também, né, com o perfil dele, ampliando essa profissionalização. Talvez, se eu tivesse que sintetizar, volto de novo à questão profissionalização, porque muito se discute aqui de SAF, eu acho que é um instrumento importante, etc., mas eu acho que o ponto número 1 é profissionalização. É gente certa no lugar certo, com visão, né? Visão, estabelecer os valores, princípios, né, nos quais você vai trabalhar, e você colocar as metas e chegar nos resultados. Eu acho que é isso. Posso só fazer mais uma pergunta, até pegando um pouco do gancho do que o Lucas falou, de mostrar de uma maneira mais lúdica, né, como é que é o trabalho ali, mas queria até também de uma maneira um pouco mais fácil até para o torcedor acompanhar e entender a evolução do marketing do Palmeiras, da sua chegada até a sua saída. Eu queria que você fizesse essa análise, até pensando na própria evolução do Palmeiras nesse período, né? Você chegou em 2015 e saiu em 21. Nesse período, foram 2 Libertadores, foram 2 Copas do Brasil, Brasileirão foram 2 ou foram 3? Foram 2. Teve Paulistão, até Copinha de ganhou, né? Então, assim, só faltou um, né? Da musiquinha. Mas muita coisa aconteceu no Palmeiras. Você falou de recuperar o estádio, na recuperação do prestígio. Eu, como palmeirense, eu tava lá nos primeiros jogos do Allianz, eu confesso que foi difícil aquele 2014, né? O final do ano. Acho que o prestígio, o estádio ajudou, mas os títulos que vieram de 2015 para frente, que ajudaram muito ali. Mas dentro do marketing, até nessa evolução, nessa profissionalização, como é que você chegou e como é que você saiu vendo a área de marketing do Palmeiras? Legal. Eu acho que o primeiro é o seguinte, no final, quando você pega esse recorte, né, de 2015 ali a 2021, você tem esses títulos, mas você teve também muitos momentos difíceis. E 2017 foi um ano difícil, 2018, no primeiro semestre, foi um período difícil, 2019 foi muito difícil, 2020 vem a pandemia, né, foi complicado também. Então, assim, quando a gente olha para trás, né, e vê tudo isso, dá muito orgulho e tal, mas a gente sabe também que a vida de um gestor de futebol, do departamento de futebol, do departamento de marketing, você sofre muito também, você tem uma carga muito grande, você tem que ter muita resiliência. É legal falar desses bastidores, porque eu fui testemunha disso também. É claro que a pressão maior está no departamento de futebol, no líder maior, que é o presidente, né, do clube, e eles são os principais, aí o presidente tem um grande mérito, os dois, né, naquele período, por essas conquistas, né, junto com os departamentos, quem dirigia os departamentos de futebol.
toda a equipe ali, porque ninguém faz nada sozinho, é um grande trabalho coletivo, literalmente sabe que futebol é isso, né? Mas o marketing, aí entrando na tua pergunta, o marketing é uma engrenagem fundamental, né? Então, assim, eu acho que quando eu vejo ali esses 6 anos, eu vejo essa questão da estruturação, né? Uma preocupação muito grande que a gente tinha lá, tão importante quanto saber o que fazer, o que não fazer. A gente vai criando essa experiência ao longo do caminho. Você recebe muita gente, você conversa com muita gente, com muitas empresas, profissionais, e você vai aprendendo rapidamente, né? Às vezes você acha que alguma coisa vai funcionar, não vai, você recua. Eu falava sempre com a equipe, isso para mim é um grande aprendizado, você tem que saber o que fazer e o que não fazer rapidamente também, porque senão você perde muito tempo, energia e dinheiro. Então, houve uma evolução contínua ali, acho que de 2015 a 2021, em estruturação, em profissionalização, a direção sempre correta, uma visão muito clara. Você pega, por exemplo, essa questão do digital. Você até fez o comentário do número de sócios torcedores, né? No final da gestão 2021, a base tinha caído bastante. A gente teve pandemia, vamos lembrar, né? Então, em 2020, a base chegou a 35 mil, 40 mil. Todos os clubes sofreram com isso, né? E todos os clubes, de certa forma, tiveram campanhas para manter o sócio ali. E depois de 2021, com a volta dos jogos, né, com a retomada dos jogos, porque, de novo, até então, qual era o grande motivador para a pessoa se associar, para o torcedor se associar? É o jogo, é o match day. Então, você começa a crescer a base em 2021 e a gestão atual coloca o sócio-torcedor nesses números atuais, né? Mas naquela época, alguns princípios fundamentais foram construídos ali. Esse roadmap digital foi construído ali, o Avante Verde foi construído ali. Você tinha claramente uma visão de como é que você escala se você tem um estádio finito. Você tem que ter um produto digital, você tem que ancorar com um produto financeiro. Essa questão do e-commerce é fundamental. Como eu disse, havia um licenciamento ali para uma empresa, e a gente entendia que a gente tinha que ter o comando daquilo, fez uma concorrência, contratou um parceiro full commerce para ter mais gestão sobre sortimento, sobre ações promocionais, porque o foco no licenciamento anterior é muito a venda de camisa só. Então você não tem muito repertório. A ideia era criar um marketplace de produtos do clube. A ideia era, de fato, já vendo o que acontece com grandes empresas aí de logística, né? Que como elas são grandes hoje, né? A gente já vislumbrava isso lá atrás. O digital, a gente vê os bancos fechando as agências físicas e caminhando cada vez mais para o digital. Você vê, quando eu penso nas lojas físicas, você vê aliás, quando você pensa em conteúdo, você ia numa locadora, acho que todos nós fomos em locadoras aqui para alugar filme, e hoje você tem uma Netflix com conteúdo digital. Então, o conteúdo audiovisual que o clube produz pode ser empacotado também, pode ser escalado também. Tem muita coisa interessante para vender. Então, olha onde era Blockbuster, hoje é Netflix. Então, essa transformação digital do clube, eu acho que a semente disso, e esse processo, essa direção, ela foi construída naquele período com o aval. Me lembro as discussões iniciais sobre CRM com o Paulo, depois com o Maurício, né? E a gente contrata uma empresa, depois muda para outra empresa, né? Aplicativos, quando a gente chega no clube, invariavelmente o clube não tinha dinheiro para pagar o licenciamento de uma ferramenta. Tem um processo daquele de revenue share, de compartilhamento de receita que você não tem. E aí você fica muito na mão do fornecedor. E a lógica ali era, não, o clube no comando, né? O clube no comando e precisa fazer as melhores negociações. Então, acho que nesses anos a gente foi assumindo o comando e a inteligência, né, que não podia ser terceirizada, para ter esse manche do marketing nas mãos, para colocar na direção certa, e a velocidade ela vai indo de acordo com o tempo, com a estrutura que você tem e com os recursos que você tem. Então, essa era a ideia. Vamos colocar na direção certa, e aí nós vamos aumentando essa velocidade gradativamente à medida que tudo estiver estruturado. Eu acho que foi isso. O que eu acho interessante, a gente vê 2 perfis de clubes hoje em dia, né? O clube que muda muito de decisão, o cara troca de fornecedor o tempo inteiro, troca de gestão, troca todos os fornecedores, né? A gente vê vários fornecedores de camisa, de tecnologia, uma série de coisas, e o clube que está acomodado. O que você está contando pra gente é que o Palmeiras teve uma passagem de bastão tão natural, com uma governança tão bem instaurada ali dentro, que vocês conseguiram fazer uma série de tomadas de decisão
sólidas, grandes e que se provaram vencedoras ao longo do tempo. Então você falou da internalização do sócio-torcedor, né? Então que deu toda a solidez para o crescimento do Avante. Você estava falando da troca da Adidas, que era uma plataforma longeva dentro do clube, para uma Puma que se provou vencedora também, já com renovação de contrato. Você falou, você só pincelou no começo da conversa, da assinatura com a Turner, que posteriormente se configurou uma parceria vencedora, enfim, e que você vai falar um pouco melhor ali ao longo do tempo. Você está falando de uma série de decisões que foram sólidas e que permaneceram dessa forma, né, mesmo com a sua saída. Então, acho que isso ilustra bem a governança de um clube vencedor nos últimos 15 anos. Tinha uma direção muito, muito clara e você pega, por exemplo, o que você acabou de falar, né, direitos de transmissão. Muito claramente, o clube sabia que podia mais, né? Então, houve uma oportunidade ali com um grupo de clubes na parte TV fechada, né? Então, houve o contrato ali, foi feito o contrato na gestão do Paulo, né, com a Turner, Esporte Interativo, Turner. Isso já colocou o Palmeiras numa posição muito privilegiada, né, na parte TV fechada. E depois veio a negociação com o Grupo Globo, né, que foi uma negociação muito difícil, ela se arrastou até a 5ª rodada do ano de 2019. Então, nas primeiras rodadas não tinha contrato fechado. Mérito do presidente Gagliotti também de conduzir essa negociação, porque não é fácil você sustentar isso, né? Foi uma negociação que a gente sabia onde a gente queria chegar. Obviamente, no final, você tem uma negociação que os dois lados têm que ceder, né, para chegar em algo que seja bom, ganha-ganha para os dois. E eu acho que a gente chegou e melhorou, e o clube, ao final desse processo, quando a gente fala de receitas de direitos de transmissão, ele estava entre os 3 maiores do país. Então, foi um dos grandes méritos, acho que daquele período também ali dessas 2 gestões. E isso já também envolve a questão de direitos. O Grupo Globo, naquele momento, já se tinha sinalizado para os clubes que o contrato terminava em 2018, né? O próximo ciclo começava em 2019, e o grupo não iria permanecer com os direitos internacionais de transmissão e as placas. Então, isso é uma conversa boa para a gente ter aqui também, porque isso ensejou ali a movimentação dos clubes como um bloco, né, para fazer a venda desses direitos internacionais e dessas placas, que estavam sob gestão do grupo de mídia. Mas a gente pode falar mais adiante para não atropelar a conversa. Mas eu queria só pegar o gancho interessante dessa assinatura, porque eu acho que é essa insatisfação e a busca por uma maior eficiência operacional que leva o clube ao sucesso, né? Conta um pouco mais o porquê da assinatura com a Turner, né? Porque naquele momento vocês estavam insatisfeitos com o contrato com a Globo, ou sentia-se já que o Palmeiras tinha o potencial, né, desse top 2, top 3 Brasil, e que a Globo talvez não oferecesse esse tipo de oferta, mas que talvez tivesse um concorrente, um postulante a incomodar o mercado, e o Palmeiras talvez tenha liderado esse grupo, né, que migrou, né, de contrato, que saiu de um modus operandi que historicamente nos últimos 10 anos era só Globo, e contratos renovados quase que automaticamente. Então conta um pouco mais dessa insatisfação que leva o clube a buscar soluções alternativas que consequentemente leva a receitas maiores. É isso. Essa negociação foi conduzida pelo presidente Paulo Nobre com o Luciano Pacello, né? Ela foi negociada pelos dois, né? Quando eu cheguei no clube, essa negociação estava alinhavada já, e eu participei daquele período ali já de final, já de quase assinatura do contrato e de pré-implantação e depois a implantação, né, do contrato. E depois houve o distrato, né? Também teve o distrato 2 anos depois da implantação, por dificuldades ali, teve de novo pandemia, houve aquisição ali do grupo, né? A Turner foi adquirida pela Warner, Esporte Interativo, Turner, depois Warner. Isso tudo provocou mudanças nesse segmento da TV fechada. Mas respondendo a tua pergunta, quando chega esse parceiro interessado pelo produto TV fechada, a gente sabendo, o Grupo Globo ele tem uma importância enorme no futebol, a gente sabe disso, né, de décadas, mas ao mesmo tempo é um único grupo. A gente está vendo agora o que está acontecendo, tem 2 blocos e um dos blocos também negociando com outras empresas de mídia. Isso é importante,
Isso é importante para você trazer, como já foi muito falado aqui no podcast, sobre NFL, sobre NBA. Você precisa ter concorrência, você precisa ter outros players, isso é fundamental. E ali surgiu uma empresa interessada num produto que estava muito depreciado dentro do contrato. Então foi uma janela de oportunidade. O Palmeiras, um clube, naquele momento, né, é o de maior torcida que se interessa por esse produto. E eu acho que essa foi a visão, né, naquele momento de aqui tem uma oportunidade e vamos abraçar essa oportunidade. Então eu acho que isso foi um embrião. Quando a gente olha para trás também, aquilo foi uma semente para, acho que está acontecendo hoje, de você ter outras alternativas, de você ter outros parceiros atuando no futebol para trazer outras empresas, outros investidores, empresas de mídia relevantes para a nossa indústria. Então, naquele momento, acho que o presidente identificou essa oportunidade e o clube foi feliz em fechar um acordo que era muito bom, não só para o clube, né? Todos os clubes que participavam ali desse projeto, acho que se beneficiaram. Foi concomitante a lei do mandante? Não. A lei do mandante foi uma discussão ali em 2021. 2021. Mas a gente chega, ela quer falar da lei do mandante agora? Bora. Aqui é assim, eu não sei você, eu tenho TDAH, então abriu a e não fechou. Já vai ficar ali na cabeça. Vou esquecer ela depois. Tentando pegar uma cronologia aqui também, essa questão, é importante falar do fim desse ciclo ali de 2018, onde houve, então, como eu falei para vocês, tínhamos na mesa os direitos internacionais, importantíssimos, né, quando a gente vê uma Premier League, né, que também é muito falado aqui, o quanto a Premier League fatura no mundo, né, fatura mais que o campeonato doméstico, e as placas, né, então eram 2 produtos que o Grupo Globo naquele momento comunicou aos clubes. Naquele momento eu falo 2016, foi feito com antecedência, e os clubes sabiam disso, mas só em 2018 os clubes efetivamente se reuniram com a CBF para organizar uma concorrência pelos direitos de transmissão internacional e pelas placas. E ela não foi bem sucedida em 2018, também não foi bem sucedida em 2019, os direitos internacionais, as placas, houve já ali acho que alguns clubes fecharam, outros, como o Palmeiras, optaram por uma negociação individual, né, fizeram a gestão das placas, mas em 2020 houve a 3ª tentativa de concorrência, e essa foi bem sucedida. Ali também foi um embrião, os clubes ali começaram a conversar sobre algo, lembra? Estávamos na pandemia, na iminente pandemia, na verdade, já foi exatamente, foi sincronizado. Os estádios começaram a fechar ali no final de março, se eu não me engano, né, abril. Então, foi quando exatamente a gente estava conversando muito sobre isso, organizamos as diretrizes e conduzimos a concorrência. Os presidentes, então, estavam no momento sem receita de bilheteria, com receita sócio-torcedor muito menor, com pressão também da direito de transmissão, porque não tinha jogos, então houve essa pressão. E aí houve ali um contexto, um momento muito favorável para essa conversa sem emoção, né, para tratar de um produto novo, que estava sob gestão de um grupo de mídia e que agora os clubes precisavam fazer alguma coisa. E a CBF estava ali para ajudar, né, naquele momento. Então a gente conseguiu organizar essa concorrência e conseguiu chegar a um resultado. Isso é importante porque, falando sobre o que está acontecendo agora, né, e a gente conversou um pouquinho antes aqui de começar, eu acho que os presidentes, eles, uma vez que concretizem essas vendas, os 2 blocos, um já vendeu, o outro está vendendo, eu acho que é importante olhar para as novas receitas, né? As novas receitas que não têm as situações pregressas, né, as negociações que já aconteceram, que podem suscitar aí, levantar uma série, eu ganhava isso, o outro ganhava aquilo e tal, são novas receitas, é o bolo crescendo para todo mundo. Então a gente pode falar tanto dos direitos internacionais, que começou ali naquele momento, onde foi fechada uma negociação para 2020, 21, 22, 23, os presidentes naquele momento não quiseram igualar o prazo com o doméstico, que terminava em 2024, e isso foi falado, mas entendeu-se ali naquele momento que 4 anos era um prazo já muito longo, que a gente deveria aprender com aquilo e não precisava chegar em 5. Acabou que ficou um ano de gap, teve uma negociação aí nesse
nesse ano diferente, que eu acho que foi falado aqui no podcast também. Mas ali era o início de uma negociação, um piloto de uma negociação em cima de um produto que é extremamente valioso no mundo inteiro, nas outras ligas, que é um laboratório importante, que eu acho que deve ser, boa parte da mentalidade dos presidentes deve ser, a liga ela tem que acontecer para a gente construir receitas novas. E isso pressupõe também relacionamento entre os presidentes fora de campo, para que eles entendam a importância da construção desse novo negócio. Mas então, isso aconteceu ali em 2020, houve a venda dos direitos, e em 2021, esse grupo que tinha que ser formado ali, já tinha o grupo da Turner também, mas mais do que isso, um grupo ampliado com clubes da Série A, B, C e D, entenderam que para que houvesse um salto ainda maior, a legislação precisava mudar, efetivamente precisava mudar. Porque o Brasil, das grandes ligas do mundo, era a única que tinha essa questão do mandante e visitante. Na época teve uma fala até de um senador que disse lei do mandante, mas o mandante não manda nada. Por quê? Porque era mandante e visitante. E os clubes se reuniram, acho que teve um grande esforço de articulação ali dos clubes para poder mudar a legislação, tornar a legislação compatível ou similar às legislações das grandes ligas do mundo, onde o direito é do mandante. O Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, uma frase célebre, eu acho que nesse período sobre a cédula rasgada, né, sobre a nota rasgada, então como se um clube tivesse uma metade, o outro clube outra metade, mas na verdade você não tem valor nas mãos, né? Quando você consegue mudar, né, a gente consegue mudar lá a legislação, vamos até antes da aprovação, quando os clubes entendem que ao ser dono de um produto, você ser 100% dono dos seus 19 jogos como mandante, você cria esse sentimento de dono. Na minha visão, isso é o mais importante, porque é conceitual. O conceito, normalmente, ele começa todas as discussões. Qual o conceito disso? Qual o princípio fundador dessa discussão? E você sendo dono, tendo o sentimento de dono, você passa a se preocupar mais com aquilo. A situação pregressa, não. Você é mandante e visitante. Tem um grupo de mídia que já imagina que você acho que fica fácil entender dessa forma. Imagina um clube da Série B subindo para a Série A, que não tem contrato ainda, isso acontecia. Uhum. Então você não tem outra alternativa, porque o grupo de mídia que contratou já os clubes que já estavam na Série A, ele tem contrato com todo mundo. Se era mandante e visitante, quando você sobe, você vai vender o seu produto, você vai negociar com quem? Você não tem com quem negociar, porque você tem todas as outras peças fechadas, você tem que aceitar um acordo. Na nova legislação, o presidente falou, não, peraí, quando eu subir, se eu tenho 19 jogos, eu posso fazer o que eu quero com isso. E agora tem novas tecnologias, você tem streaming, você tem alternativas. Não significa que ir para uma outra negociação é melhor, mas você tem alternativa para negociar. Então, acho que, mas claramente os presidentes começam a perceber, e vendo os modelos dos outros países, que o melhor é você colocar esse direito num pote coletivo com todo mundo e negociar em conjunto, né? No caso aqui, eu volto já para a lei do mandante, mas eu acho que houve uma grande evolução dos 40 que sentaram à mesa para conversar imaginem videoconferências com 40 clubes, mais CBF, para tratar de direitos internacionais de transmissão, 40 opiniões diferentes, e hoje você tem 2 interlocuções. Então já houve uma evolução muito grande, e que eu espero que realmente caminhe para ser uma só. Mas o fato é, a lei do mandante ali, eu acho que essa questão do sentimento de dono, ela é um motor importante porque você passa a ter o presidente com uma cabeça, uma visão de que ele pode efetivamente fazer alguma coisa. Na situação anterior, ele não tinha muita autonomia espaço para negociar. Agora ele tem, e ele tem que se preocupar em entender quanto vale esse direito. Quanto que é vendido nas outras ligas? Então você começa a se aprofundar na questão, envolve o teu time. Eu acho que isso foi muito saudável e eu reforço aqui a questão da importância. Quando os clubes quiseram, eles conseguiram provocar uma união que foi capaz de fazer um projeto que era impensável, passar na Câmara dos Deputados com 432 votos contra 17, e depois foi para o Senado e passou com 60 votos a 0, unanimidade. Em paralelo, a lei da SAF estava no Senado e depois foi para a Câmara. Esses 2 projetos tramitaram ali em períodos... foi muito próximo um do outro, né?
eu acho que aquilo foi uma grande vitória dessa união dos clubes. Eu tinha essa confiança do presidente na época para representar o clube ali. Eu fiz parte desse grupo de trabalho, né? Estive no Congresso falando com os deputados, com os senadores. Eu vi a importância que é um trabalho bem feito pelo futebol para levar informação para os deputados. E os deputados e senadores, eles entendem, ali você tem um mapa do Brasil, você tem uma representatividade e você tem deputados que têm time na Série B, D, C, B. Então eu pergunto, é bom pro seu time na Série A, mas essa legislação é boa pro meu time na Série D? Então você vê ali a importância de um trabalho bem feito, de informação, para entender que isso é bom, né? Foi bom para a coletividade. E mais uma vez demonstra o quão importante os clubes estarem unidos lá, naquele ambiente legislativo, porque há uma série de pautas sendo discutidas agora, lá, em maior ou menor grau, em menor velocidade, sobre lei geral do esporte, né, questões de combate à pirataria, a questão da regulamentação das bets, a distribuição dos recursos da bet, isso tudo foi tratado, mas isso também se os clubes estiverem próximos, né, estatuto do torcedor, que impacta a precificação de ingresso, por exemplo, há uma série de pautas lá, que isso foi muito levantado na época, depois da aprovação, foi muito levantado, mas acredito que não tenha tido continuidade. E é muito importante que o futebol tenha essa representação parlamentar, porque lá é discutido muita coisa que impacta nos negócios do futebol, no marketing, direitos de transmissão, de novo, né? Patrocínios, pirataria. Pirataria tem uma pauta que deveria convergir todo mundo, dos grupos de mídia, às empresas de material esportivo, clubes, todos são impactados. Então a pirataria, a gente costuma falar da camisa, né? Mas a gente está falando de streaming pirata, né? Link pirata, isso a gente está falando do e-commerce, quando você coloca, se tem o teu e-commerce lá, a quantidade de links digitais piratas, lojas piratas, isso é dreno, ralo de dinheiro para os clubes. Então, de novo, é aquilo que eu falei agora há pouco, de uma liga, ela deve existir, não para tratar só do que já existe, né, obviamente, mas para construir algo novo. E aí a gente tem esse tema que eu acabei de falar, você tem direitos internacionais, você tem games, por exemplo. Como é que pode? Você tem mercados onde os games, essa indústria de games que fatura bilhões, você deixa ali uma contribuição significativa para as ligas organizadas. No Brasil, os clubes fazem acordos individuais, né? Você tem muito problema com direito de imagem de atleta, que também pode ser resolvido, acho que em fóruns como esse, né? Ou seja, você organizando o negócio, o simples fato de você organizar o negócio, você já vai ter aí saltos de valor desse produto com impacto em todos nós aqui, todas as empresas que estão envolvidas e todo mundo que participa dessa indústria. Acho que eu não tenho pergunta, eu só quero amarrar a resposta. Acho que você abriu toda a explicação aqui da nossa conversa de profissionalização, né? Acho que a profissionalização da indústria e o crescimento dela, ela passa também por uma representatividade maior na esfera pública, né? Então, acho que até um pouco desse podcast aqui é trazer um pouco da grandeza da nossa indústria esportiva, né? Em termos de relevância econômica e social dentro do país, né? Exatamente que outrora isso. e antigamente não dava a devida importância, mas que agora tem uma série de pautas, e eu nem sabia que tinha tantas pautas que tinham que ser debatidas assim no Congresso e no Senado, mas que isso é característico de uma indústria que ganha uma relevância e uma importância maior em termos econômicos, né? Sabe que eu percebo duas coisas, né, do Sports Market Makers que, para mim, fica muito latente. É um projeto que a gente já queria fazer já há um bom tempo, né, desde quando eu conheci você e o Pedro, e unir o Market Makers com o Outfield. Mas duas coisas são, a primeira, como os assuntos se interrelacionam Sim. absurdamente, como a gente já falou aqui, já pincelou ligas, já falou um pouco mais de lado financeiro, o marketing, política, e a gente já passou por vários episódios comentando esses assuntos, né? E o segundo ponto, cara, parece assim que 2020, 2021, parece que foi assim o ano mais importante da história do futebol brasileiro, com todos esses projetos que andaram, né? Principalmente a Lei do Mandante, a Lei da SAF, tudo coisas que começaram a andar e destravar o futebol, né? De uma maneira... e começou a surgir projetos como o nosso próprio podcast acaba surgindo muito desse tamanho que o futebol está ganhando, não só na pauta
política, mas uma pauta econômica, muita coisa que surge daí. Pô, eu achei... Isso é interessante. Vou fazer um comentário aqui. Você falou 2020, 2021. É claro que sempre é uma conjunção de fatores, né? Nunca é uma coisa só. Mas vamos lembrar o contexto da época. O Exato. futebol parou, Uhum. emoção foi mais lá para baixo, então teve mais razão. Os presidentes estavam em busca de dinheiro, Perfeito. novas fontes de receita. Você tinha um negócio novo chamado videoconferência. Você imagina, todas as reuniões aconteciam em um lugar. Todo mundo tinha que pegar um avião e ir para um lugar. Surreal. Então você começa a dar mais celeridade às reuniões. Você faz várias reuniões, você faz videoconferência, videocall. Surge um negócio, naquela época, vocês lembram bem, chamado DocuSign, né? Então, você tem contratos que você pode assinar digitalmente. Não, você não manda o contrato, fica circulando. Você sobe numa plataforma e você tem uma assinatura digital. Naquela época, de fato, você vê algumas mudanças significativas aconteceram ali, provocadas por isso, por uma grande adversidade que se torna, fazer o limão a limonada, né? Se torna uma oportunidade. E eu acho que tem aprendizados realmente muito importantes Só puxar o gancho, o pessoal que não trabalha no esporte não tem uma curiosidade que é meio surreal, assim, mas vale a pena citar para os ouvintes aqui. Se o clube perde um jogo no domingo e você tem uma reunião marcada na segunda-feira, a chance dessa reunião ser desmarcada ela é 95%. Essa é histórico da Outfield, assim. Então, eu acho que em 2020, a pandemia ela coloca uma lupa em discussões estratégicas que, em algum momento, a gente contamina discussões estratégicas com resultados operacionais, né, dentro de campo. Né? Então, muita coisa não anda porque o time não tá ganhando, ou porque... Mas a gente precisa continuar evoluindo. E parte do nosso mote de existência da Outfield é educar o mercado de que há uma gestão fora de campo, que óbvio que tem que estar atenta ao resultado dentro de campo, não dá para ser irresponsável, né? Não dá para ser descorrelato, mas tem muitos projetos, que é muito o que a gente está falando com esse fórum aqui com o Trinas, que deve acontecer independente do que está acontecendo dentro de campo. E eu acho que 2020 é esse momento de parar, colocar a bola no chão, pensar, colocar o mundo digital para jogar. E aí, acho que 2021, para colocar a cerejinha do bolo da profissionalização, é o advento da SAF, né? Que aí começa a qualificar, deixa os grupos associativos vencedores. E aí, muito notadamente, né? Tudo que a gente já conversou em outros fóruns aqui, de Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, invariavelmente até Grêmio em algum momento ali dentro, né, desses grupos que foram muito bem geridos no modelo associativo, e com outros grupos, né, com capital inorgânico no equity, com boa gestão, né, notadamente Botafogo e outras SAFs aí, Cuiabá, Red Bull, que fazem alguma gestão relevante em algum momento não tão boa, mas em algum momento muito bom, para qualificar e colocar o nível de gestão mais alto no mercado esportivo. Pegando é interessante você falar isso, porque tem 5 diretrizes que norteiam minha vivência no futebol, já são quase 10 anos, que é exatamente o que você falou. Eu acho que transformar, é um mundo de muita emoção, você tem que trazer para a razão, os executivos têm que trazer para a emoção, fica com o torcedor. É claro que você vive num negócio de emoção, mas você tem que transformar emoção em razão. Você tem muito ego e você tem que pensar na instituição sempre. A instituição está acima de todos. Você tem muito curto prazo e você tem que pensar no médio e longo prazo, né? Isso aqui é sustentável ou não. Você tem muito atalho que você tem que transformar em processo. Dá um jeito aqui, etc. Você transforma em processo. E você tem muito privilégio, né? Sempre que você consegue alguma coisa, os clubes historicamente têm isso, você tem que transformar em produto. Cara, você não vai entrar com o sócio torcedor, lá com o time em campo, colocar o filho, se você não for sócio torcedor. Isso é algo que para mim ficou muito forte desde o primeiro momento lá na entrada no clube, é exatamente, já tem o teu sócio torcedor? Já fez? Se não tem, não vai. Então é disso que eu tô falando, tem processo, vai lá, faz a tua adesão, e essa adesão a gente tem que trabalhar para ser o mais descomplicada possível, trazer conveniência máxima, facilidade, né, e tal. Então, transformar o que era atalho em processo e transformar o que era privilégio, porque eu conheço e tal, em produto, tá gerando dinheiro pro clube. Então aquela história de, mas eu vou pegar uma camisa, é claro assim, vamos lá, né, tem exceções e o presidente em última instância ele sabe o que é preciso ser feito, porque tem relacionamentos de alto nível, político, etc. Mas via de regra, para a estrutura executiva,
você tem que entender que cada camisa, cada sócio torcedor, isso é dinheiro para o clube. Então, isso faz a diferença, e faz a diferença principalmente pelo exemplo, né? Porque você tratando dessa forma, quem está vendo a forma como está sendo conduzida, e você já, aqui tem um processo, a pessoa já entende, aqui tem um processo, a coisa é organizada, então nem adianta, e está sendo tocado dessa forma. Então, isso é muito importante, isso é acho que para adicionar o que vocês me perguntaram minutos atrás aqui, eu acho que isso é muito forte nas gestões que eu vivi lá, e que eu imagino que o clube continue vivendo exatamente isso nessa gestão, que é a questão da gestão séria em cima do que tudo tem valor, né, no clube, transformar esses atalhos em processos, privilégios em produtos, e tudo com muita razão. Tem que ser muito racional, né? Porque... Puxando um gancho totalmente dentro disso aqui, mas é interessante. 2019 é o ano que não ganha nada, certo? 2019 é o ano que... É o ano... E não tem terra arrasada em 2020, 2021, né? É o ano que deveria ser um ano... que é um ano com super time... O primeiro semestre acaba de uma forma... Que é e eliminado depois pelo vira... Barcelona de Guayaquil, é isso? E depois vira o segundo semestre, é um desastre pro clube. E como é que é administrar num ano... Porque com um ano que não ganha... É pisar mais em ovos? Você imagina a pressão, né? Você imagina a pressão que vem de todos os lados, né? Da torcida, da imprensa, e aí de novo se prova a liderança, né? O líder tem que ser forte, o líder tem que 17, ser... né? Você faz escolhas, você tem convicções, você tem time, estrutura para lidar com aquele momento difícil. Então quem trabalha com futebol tem que saber que vai passar por isso. Quando a gente olha o recorte, fala, pô, tem as conquistas, mas teve muito momento, e esse ano foi um ano de muita pressão. E de questões, assim, quando você vê demandas, né? Todo mundo é torcedor, né? Pede pro treinador ir embora, pro jogador ir embora. Se você vir depois qual o time que conquistou lá o campeonato, a Libertadores, você tá lá, todas aquelas pessoas que o torcedor ir embora estão lá. Já estavam lá. Então, assim, é claro que, assim, a regra para mim eu acho que melhor dizendo, a boa prática, eu acho que tudo começa com pessoas e com uma liderança muito forte, né? Você tem que ter uma liderança forte, uma liderança com convicções e que tem estrutura, aí de novo no profissionalismo, que dão sustentação, porque ao mesmo tempo o presidente se pergunta, né? Será que eu estou indo para o caminho certo? Aí ele consulta o financeiro, consulta o jurídico, consulta o marketing, e aí você vai confirmando essas suas convicções. E eu acho que isso houve bastante naquele período, porque eu sou testemunha desses momentos de provação, né, e de muita pressão, em que você facilmente sucumbe a uma pressão, a uma tentação, e faz o que determinada pessoa, a torcida está querendo, e aí tudo pode ir. E eu acho que foi muito bem conduzido. A questão até da própria pandemia, a gente falou aqui também, né, a condução ali foi... Eu escutei isso outro dia do presidente Marcelo Paz, também a forma como ele conduziu lá no Fortaleza, e eu sou testemunha também de como foi conduzido na época no Palmeiras, no clube. Então, foi um momento difícil, com perda de receita, em que houve ali união dos jogadores, né? O presidente comunicou a dificuldade, né? A perda de receitas, e eu acho que houve um comprometimento de todo mundo para que ninguém fosse embora, né? Para que se mantivesse. Isso tudo fortalece, né? E cada um faz a sua parte. Né? Logo depois veio ali a questão do Todos Somos Um, né? Eu acho que é logo depois disso também. Então é isso, é um trabalho sério, é um trabalho coletivo dentro de campo e fora de campo, para que se viabilize o dentro de campo para marcar os gols, né? Para materializar isso, né? Tem até uma matéria do Ferran Soriano, né, que é considerado o maior CEO aí da indústria esportiva no mundo, né? O CEO do Grupo City, e que estavam questionando o trabalho do Rogério Ceni no Bahia, né? E ele já deu uma declaração para evitar falando de liderança sólida e trabalho de longo prazo, ele já cravou, o Rogério Ceni será o técnico do Bahia em 2025, né? Então, dando respaldo a um trabalho esportivo que mídia e torcedores começaram a questionar mesmo depois da injeção de capital do grupo. Então, acho que representa bem, né? Que é o que eu falei exatamente, do razão médio, longo prazo, pensar muito nisso, né? Se quem está tomando as decisões tem convicção, conhecendo os profissionais, que tem mais a extrair dali, né? O clube pode mais, etc. Então, isso é importante. Isso é importante porque aí todo mundo passa a entender, o grupo de atletas, né? Da estrutura toda. Eu acho isso muito importante, liderança, né? Ô, Trina, queria voltar um pouquinho, você falou agora da dificuldade que o
não só o Palmeiras, o futebol brasileiro como um todo enfrentou na pandemia, né? A união dos jogadores e você ali na cadeira de diretor executivo de marketing. O que você fez de estratégias ali no Palmeiras? Porque claramente as receitas caíram, não teve jogo, não teve bilheteria, né? O que você conseguiu fazer ali para tentar subir um pouco a receita mesmo naquele momento complicado? Foi um momento complicado para todo mundo, né? E teve uma cooperação de todos. Acho que começa também pelos patrocinadores. O patrocinador master entendeu e assim, continuou como estava, não houve mudança alguma. Eu, quando coloquei aqui a questão dos 4 pilares de sucesso, né? Desde o início, a profissionalização, o Paulo, o Maurício, as equipes, o Allianz Parque, o Avante e o patrocinador master. Então, nesse momento difícil, o patrocinador master continuou da mesma forma. Nada mudou. Esse apoio foi muito importante. Grupo Globo, também parceiro histórico, teve muita pressão por mudança e isso não mudou, não me recordo de mudança significativa, talvez tenha havido algum ajuste pequeno, mas foram muito parceiros também. Estádio fechado, então bilheteria sem nada, sócio-torcedor aí foi muito importante a gente criar campanhas ali que mantivessem, que premiassem essa lealdade com créditos, né, que iam ser resgatados, né, ao final daquele período sem jogos. Então a gente colocou essa campanha. A base caiu muito, como eu falei, né, a base caiu demais. Isso aconteceu com o clube, mas com os outros clubes também. Mas a gente pensou em ações ali de campanha em reconhecer quem continuasse pagando, né? E isso era transformado, acho que cada real era transformado em um real de crédito que ia ser utilizado lá na frente. Tinha um período para gastar. A gente estendeu isso também para o e-commerce, né? Não só para o jogo, mas podia trocar por determinados produtos, né, da loja. Então, isso aconteceu. E a cooperação dos jogadores, acho que foi fundamental. Acho que houve, naquele período, uma redução negociada também. Não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque isso era o departamento de futebol diretamente, mas acho que houve uma cooperação muito grande do elenco ali. Então é isso, o clube se fechou da melhor forma, e o presidente conduziu muito bem isso, né? Liderou muito bem esse processo, que foi um processo que foi muito difícil. E nesse momento difícil que houve também conquistas importantes, né? Você viu, e talvez, aí a gente explica, talvez isso tenha contribuído muito, a forma como se lidou com isso, né? Como a gente trabalhou de uma forma séria, né? Com o apoio de todos ali dentro, talvez tenha ajudado, contribuído nos resultados que vieram logo depois. 2 Libertadores em um ano. A Já carinha diria dele. Piquerez. Eu acho que da área que você conduzia ali, a gente só não tocou com mais profundidade na parte comercial, que tem uma particularidade imensa, que acho que em toda a sua gestão ali à frente do marketing, era conduzido pela mesma marca, que posteriormente a dona das empresas que colocavam a marca na camisa viraria presidente do clube, né? Como que era a sua relação, a relação da área de marketing com a patrocinadora? As pessoas pensam que o departamento de comercial, ele é só para fechar patrocínio, mas posteriormente a assinatura de patrocínio tem todas as entregas desse contrato. Como é que funcionavam as entregas desse contrato? Existia um nível de satisfação do interlocutor ali dentro, enfim, como acontecia? Isso. O patrocinador master chegou no clube no início daquele ano de 2015, né? Então, o patrocinador master tinha um uniforme, né? Naquele momento não tinha feminino ainda. Eu não falei aqui, não comentei um projeto muito importante que, aí eu já volto para a tua pergunta, o projeto das escolinhas, né? O presidente, naquele momento, a gente estava sem esse projeto ali há 8, 9 anos, o projeto tinha sido interrompido, e o desejo era, você tem que, obviamente, focar no torcedor do futuro, né? Você quer construir um clube, ser campeão com uma intenção de trazer novos torcedores e perenizar, perpetuar essa tua torcida e fazê-la crescer. E a gente entendeu ali que o projeto das escolas oficiais do clube, que a gente nomeou como as academias de futebol, era fundamental resgatar esse processo. Então, o patrocinador master, ele tinha o masculino, não tinha feminino na época, quando entrou teve também o uniforme, a base, né, todo futebol base e até as escolas. Então, com relação ao uniforme, isso estava resolvido já desde janeiro. Mas foi como você bem falou, não basta estar no uniforme, você precisa ter uma equipe para ativar. E quando eu falei aqui no início
dessa ativação. Então, uma das coisas que a gente procurou fazer bastante lá é entregar mais retorno para o patrocinador através de uma equipe estruturada, multidisciplinar, aí, com várias das pessoas da equipe envolvidas para entregar esse retorno em ativações e uma série de ações para o patrocinador master. E o desafio, obviamente, a gente sabe que no futebol, em termos de patrocínio, o uniforme é a principal demanda. Ver o que está acontecendo com o mundo de betting hoje. Primeira pergunta que fala: você tem um master disponível? Você tem um espaço no uniforme? Não era esse não, a gente não tinha essa oportunidade naquele momento. Então, isso só reforçava também claramente a necessidade de evoluir para a construção de uma base de dados e evoluir para a transformação digital do clube, para você começar a ter parceiros em outros segmentos, entregando dados, entregando a parte digital. E foi isso que nós fizemos. Além de, obviamente, um clube tem vários parceiros em vários segmentos, você tem permutas, você tem parcerias, então a área comercial do clube estava sempre dedicada a trazer esses patrocinadores em diversos segmentos. A Ambev é um grande parceiro, né, que houve ali algumas renegociações de contrato, Konami na parte de games, como eu falei aqui agora há pouco, o ideal é que se tivesse uma negociação coletiva, mas a negociação era individualizada, então houve renegociação de contrato, e sempre a gente alavancando. Houve uma negociação com os tokens, né, que foi mais no final do mandato, em que eu me recordo bem, que ela começou com patamares que nós não aceitamos, né, naquele momento, e a gente já tinha alguns parâmetros e sabia, obviamente, aquela coisa, os clubes muitas vezes são tentados a fechar o primeiro negócio que aparece. E eu acho que isso é um aprendizado importante também. Você tem que saber se dar o valor, né? Você tem que saber qual é o seu valor. E eu acho que isso a gente sabia fazer muito bem, e então a gente negou muita coisa, porque não, desde a primeira gestão com o Paulo isso acontecia, né? E com o Gagliotti não foi diferente. Então, quando a gente chegou, a gente negociou bastante. Quando chegou no momento certo, quando a gente achou que estava, né, no próximo da proposta que nós achávamos que era boa, a gente fechou a negociação de tokens, né, para o clube também. Houve várias, né, como houve a própria Puma, que a gente falou aqui, né, a negociação super importante ali, o direito de transmissão. Mas é isso. Sobre o patrocinador master, eu acho que eu acho que é um dos pilares ali do clube. O mais importante é eu acho que muitos clubes também têm essa visão de, por não ter uma estrutura interna também, fecha o negócio. Você está pensando no awareness, na lembrança e tal, e só tá bom, tá tendo visibilidade ali na TV e tal, e basta. Mas não é isso, né? A gente sabe que, e por isso, de novo, eu volto à questão da importância dos dados, né? Cada vez mais, eu acho que o futebol tem um potencial enorme, e eu espero que com a Liga isso aconteça, de trazer a publicidade, que está longe do futebol ainda, para o futebol. E quando é que ela vai trazer isso? A gente vê cada vez mais o seguinte: dependendo do estágio de desenvolvimento das marcas, você tem muita gente que está entrando no mercado que é de fato lembrança, que é visibilidade, que é conhecimento de marca, porque a marca está entrando no mercado. Aí depois você tem ali consideração, experimentação. Quando você chega em estágios mais avançados do funil ali de construção de marca, e também pensando nos objetivos que você tem para quando você investe no futebol, você tem condição de atender a objetivos de experiência, de relacionamento, mas principalmente de conversão em vendas. Cada vez mais você vai ter as empresas de betting, elas não querem só um lead, elas querem conversão, né? Empresa financeira que patrocina o clube, ela quer conversão também, ela quer um novo cliente com cartão, com conta digital e tudo mais. E eu acho que os clubes, eles são carteiras potenciais de clientes, e por isso que é tão importante. Eu acho que essa é a nova fronteira do futebol, né, do marketing. Quando a gente pensa nas receitas tradicionais do marketing, quando a gente pensa nos pilares do futebol, a gente tem direito de transmissão, patrocínios, sócio-torcedor, no modelo estádio, né, ainda, bilheteria, e você tem uma quinta receita, transferência de atletas, Sim. negociação de atletas. O marketing, eu acho que, pensando em futuro, eu acho que o salto que a gente pode dar com uma liga organizada, né, e desenvolvendo novos produtos, além da melhor negociação dos direitos domésticos, né, da base atual, você ter novos produtos, o internacional, eu falei aqui de games, licenciamento, uma loja conjunta como a NBA tem, a NFL, uma série de possibilidades. Então você tem a liga por si só, ela vai alavancar as receitas de todos ao mesmo tempo.
eu cheguei a exemplificar antes da gente entrar aqui, a questão da valorização do elenco, porque quando você tem visibilidade internacional, você tem mais audiência internacional e mais audiência vai te dar provavelmente uma valorização de elenco maior. Produto visto é produto valorizado. Hoje o produto brasileiro, os atletas dos elencos do Brasil, eles não são vistos no mundo inteiro. Quando você é mais visto, acho que você vai valorizar mais. Então isso é um pilar de alavanca de receitas. O outro é o estádio. Os clubes que têm uma operação de estádio eficiente, uma eficiência operacional muito grande, eles conseguem alavancar cada vez mais. Isso quer dizer o seguinte, você aumentar as receitas potenciais e de novo entra a tecnologia aí, né, para você, imagina se você tem um Wi-Fi, né, uma conexão boa dentro do estádio, se você tem uma operação de alimentos e bebidas eficiente, que você consegue convergir tudo ali com um aplicativo, você tem realmente um potencial muito grande de geração de receita e se você administra de redução de custos para ter uma eficiência operacional, uma margem muito grande no estádio, isso é uma vantagem competitiva. E terceiro ponto de alavancagem é justamente que todo clube, ninguém pode prescindir disso, é a tecnologia e dados. Porque, principalmente para os clubes de massa, você pensar que você tem um clube com milhões de torcedores e você tem os seguidores que você tem nas redes sociais e você ainda não monetiza nisso, você só monetiza para aquele produto específico do Match Day, parece um absurdo, né? A gente é um caminho longo, porque você precisa... Os clubes não têm meu conhecimento até então, a gente está longe do estado da arte, né, de ter imagina se a gente pudesse ter um investimento em tecnologia, em parceiros como uma empresa, um banco tem, ou uma startup de vários segmentos que a gente conhece, ou de uma empresa de logística dessas grandes que a gente conhece. Os clubes precisam investir intensivamente em tecnologia para que ele possa ter dados, né, para que ele consiga conhecer o fã, ter o dado. E a partir daí, obviamente, você tem um trabalho de tratamento disso para entender que parceiros da publicidade você vai poder vender, porque você tem uma base, você conhece muito bem, você sabe que vai fazer pesquisas ali, você vai poder oferecer para o segmento A, B, C, D, X, Y, Z. Eu vejo isso como a próxima fronteira. E quando você vincula isso, quando você conhece o teu fã e traz para ele serviços financeiros, serviços logísticos, cada vez mais, provavelmente todos aqui fazem compra digital, né? Isso também, depois da pandemia, a questão da transformação, de quem comprava em loja física, compra no e-commerce hoje, os percentuais são muito maiores. Então, você ter conhecimento da tua carteira e no teu plano, na tua assinatura, que você vende para o teu torcedor, para o teu fã, você vincular produtos financeiros, produtos de e-commerce, né? Própria betting, questões relacionadas, tudo que envolve escala pode estar em conteúdo audiovisual, né? Que você hoje não vende, mas os clubes podem e devem ter um streaming para empacotar tudo aquilo que eles não vendem para um grande grupo de mídia que é o jogo ao vivo. Sim. Então você tem uma riqueza de acervo e de conteúdo e de possibilidades que você só vai conseguir monetizar se você conhecer o teu fã e transformar isso em dados. E aí Não concluí. Não, você precisa de gente qualificada para isso. Se você não tiver, se você não tiver, aí eu volto à questão da liderança. Se você não tiver um presidente que tem essa visão, um presidente que vai além do futebol, que sabe a importância de ter um elenco forte, mas que antes disso você precisa ter um elenco forte dentro do marketing, dentro de finanças, dentro do jurídico, para poder gerar essas receitas que são novas. A coisa vai demorar mais tempo. Se você tem um presidente com essa visão de marketing e sabendo que ele tem que investir para poder gerar esse retorno, a coisa vai mudar mais rápido. Eu acho que essa pessoa, o micro, né, ter uma boa pessoa no clube, a gente tem casos de sucesso cada vez em maior número, né? Se um tempo atrás era Palmeiras e Flamengo que fizeram uma gestão profissional interessante, hoje já tem vários times que estão se profissionalizando e já conseguem enxergar um benefício nisso. Então, talvez seja questão de tempo. Minha preocupação maior é no lado, o que depende de todos juntos, né? Como você falou que a pandemia tirou a emoção, botou a razão, o Zoom permitiu, ninguém ficou mais constrangido de fazer uma reunião online, né? Pô, que vergonha fazer online, vou chamar... Não, agora só dá para ser assim, né? Tenho medo a gente tem que passar por outra pandemia para conseguir acertar o lance dos blocos das ligas, né? Espero que não precise disso. E o que é legal da explicação do Trinas, né? É a quantidade de ação que tem dentro do departamento de marketing e que as pessoas
não tem esse conhecimento, né? Uhum. Então, aí, quando a gente olha para o marketing lá, o que esses caras fazem? Então, acho que o episódio serviu para a gente fazer um envelopamento geral dessa área, bem interessante. Eu acho Né? que as pessoas podem ter a visão do marketing, do futebol, dos clubes como uma plataforma. Plataforma é meio clichê, né? Mas não vem outro nome. É uma plataforma de conteúdo, Uhum. de mídia e de negócio, né? Então é o acervo de conteúdo que você tem, a questão da plataforma de mídia, porque você de fato, você tem hoje grandes modelos de negócio baseado em assinatura e publicidade. O clube é ao mesmo tempo, ele pode ter um modelo de assinatura, de recorrência e pode ser uma plataforma de mídia. O e-commerce de um clube pode ser um grande portal onde você tem publicidade. Talvez para você colocar isso nas redes sociais seja mais difícil, porque você vai derrubar engajamento, as pessoas querem ver outra coisa ali. Mas o clube é uma grande plataforma, é uma empresa de mídia, de conteúdo e de geração de negócio. E precisa estar conectado, né? Me lembro até, a gente fez o relançamento do programa de sócio-torcedor do Goiás no começo desse ano, o programa Esmeralda, e o Trinas, quando a gente estava pensando na estratégia de lançamento, em como desenvolver todas as plataformas que é um clube gigantesco do Centro-Oeste do Brasil, para quem não conhece a história do Goiás, Maior do Centro-Oeste. é uma história riquíssima ali dentro. A primeira coisa que o Trinas fez foi: eu preciso falar com os jogadores e com o treinador, que na época era o Zanardi, né? Pra começar a educar esses caras, porque esses caras são o front. Eles são a cara do negócio, né? No final do dia, o clube é um gerador de conteúdo que é proveniente do jogo de futebol, né? E que se o jogador não estiver catequizado em relação ao conteúdo que você está gerindo Esse ali. teu ponto é interessantíssimo, porque você imagina um presidente que tem essa consciência, ele vai, quando assinar qualquer jogador, ele fala, você tem um papel dentro de campo e um papel fora de campo. Exato. E o treinador, o diretor de futebol tem que saber disso também, tá comprado, todo mundo alinhado. E isso é um bastidor importante aqui, para dizer o seguinte, que houve essa evolução ao longo dos 6 anos ali de Palmeiras, no final ali você tinha uma integração muito boa entre o departamento de marketing e o departamento de futebol. Isso é muito importante, o que você acabou de falar é a engrenagem mais vital dentro, porque o jogador é o produtor de conteúdo. Se você não tem ele à tua disposição, se você tem só aquela questão do treinador que fala, não, ele precisa treinar, porque eu tenho um jogo importante. Claro que tem sempre jogo importante. O diretor é a mesma coisa. Se ele não tem essa consciência, tudo fica muito mais difícil. E lá, né, com os executivos do Palmeiras, a gente tinha essa sincronia, essa harmonia, esse entendimento desde o início que fluía muito bem. Desde a chegada de um novo treinador, né, você tinha já essa integração. Você falava pro treinador que estava chegando, é o seguinte, ó, eu preciso dos jogadores por causa disso, tem essa TV aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Então, eles são os protagonistas, e eles são atores, protagonistas e atores. Eles, o público quer ver ele dentro, fazendo gols, defendendo, etc., mas quer ver fora, o lado pessoal, as histórias. E aí não é só isso, né? Porque a gente, por isso que a imensidão de conteúdo, isso tudo é muito vasto. Os ídolos, você tem assim, um clube como você falou do Goiás, os clubes têm muita história, né? Os clubes têm história, têm memória, então preservar a memória, difundir a memória, chamar os ídolos, chamar os grandes jogadores da história, tem muita coisa para fazer ali. Eu estava buscando aqui, eu queria lembrar o jogador do Palmeiras que perdeu o dente num jogo. Magrão? E aí, não, mais recente. Teve o Magrão foi lá atrás, o São Caetano, perdeu vários dentes, né? Coitado, foi o Veiga, né? Já era... Oi? Foi o Veiga? Acho que foi o Veiga. Foi o Veiga. E aí fizeram alguma ação, né, de botar o Veiga sem o dente, depois com o dente e o seguro dental que o Palmeiras oferece, assim. Você acha que é uma boa conexão aí. Agora, eu ouvindo você falar, eu fiquei pensando, assim, né, tanta coisa que às vezes nem sei se já é feito em outros clubes ou enfim, mas, por exemplo, o Palmeiras já tem até um próprio podcast no TV Palmeiras, né, no canal do Palmeiras no YouTube, onde já mostra um pouco da vida dos profissionais do Palmeiras e acho que também já é uma outra forma de se comunicar. E quando falou, né, tudo é um conteúdo digital, né, como você pode empacotar, entregar para o sócio-torcedor. E eu tive uma experiência num show de rock que eu pensei, por que os times de futebol não fazem isso, né? Que eu fui no show de uma banda que era uma turnê de despedida e os ingressos esgotaram muito rápido e todo mundo queria ver esse show. Então eles venderam o streaming da turnê de despedida, mas você não via só o show. Você via os bastidores, o pré-show, eles se reunindo, o pós-show.
Então pode até ser, no final do dia, uma ideia de um streaming pro o cara que é um sócio-torcedor, né? Pensando que tem muito mais sócios-torcedores do que lugar no estádio. E aí você vende para ele o acesso a assistir não só o jogo, né? Mas o pré-jogo, o pós-jogo, alguma coisa isso aí, exclusiva. pegando o teu gancho, você vê, com a tecnologia, e de novo a tecnologia, né? Por que é importante o presidente ter essa visão? Porque você desintermedia negócio, você desintermediou a tua conexão, o nome mídia, né? Mídia, intermediário. Hoje, com o streaming, por exemplo, o clube pode ter um streaming e você faz a ponte direta com o torcedor. Uhum. Quando você pega nas fontes de receita dos clubes, você tem um jogo ao vivo que o clube remunera diretamente, mas você pode imaginar que a quantidade de vezes que o jogador aparece em mesas redondas, que é importante também, porque tem jornalismo ali, mas o jogador está ali gratuitamente. Você tem muita entrevista, muita ação ou novidade, vai contratar um jogador novo, vai divulgar primeiro num grande portal de mídia. Por que não divulga o clube no seu canal? Uhum. Então, assim, o ponto que você colocou, acho que é importante porque hoje, com tecnologia, você pode ter gestão sobre um streaming, gestão sobre um e-commerce. O clube não sabe fazer isso. É claro que você vai contratar alguém que saiba. Eu tô falando de gestão, inteligência, né? Ter controle, comando, que é diferente. Você vai contratar alguém para fazer, porque você não vai botar gente fazendo aquilo que você não sabe, não é teu core. Mas você ter gestão de canais, você ter canais próprios, digitais, você consegue invariavelmente ter controle do conteúdo, consegue ter mais repertório, consegue melhorar suas margens, consegue ter margem de negociação. No final das contas, você quer ocupar espaços. Você vai ocupar espaços tanto chegando como um grande funil, você tem as redes sociais, você não quer tirar a sua marca do YouTube para ter no seu canal próprio. Não acho que seja uma melhor estratégia isso. Você vai ocupar espaço, né, no funil, nas grandes redes, mas você vai trazer esse torcedor para os teus canais também, que aqui você conhece, nas redes sociais você não tem acesso a mais informações. Então, acho que a beleza desse negócio, você investir em tecnologia, é você conjugar canais próprios com canais que não são próprios. Então, é um negócio que tem muito conteúdo, mas também você tem que pensar na distribuição do conteúdo. E aí, quando você falou disso, por exemplo, me vem à cabeça você não só colocar no canal próprio, mas você pode ter uma parceria com uma grande empresa de mídia para distribuir esse conteúdo. Como já tem vários exemplos, né, de Netflix fazendo séries e Globoplay. Então, no final, eu acredito o seguinte, você precisa ter tua marca com presença. Presença é uma palavra muito importante, né? Ocupar espaço, ter presença. Mas você faz isso totalmente dependente só de canais que não são seus. Eu acho que hoje, com os recursos que tem, com a facilidade que a tecnologia trouxe, e até as barreiras de entrada em termos de custo, porque de fato ficou mais viável, era mais inacessível, você consegue conjugar as duas coisas e consegue ter inteligência para, por exemplo, num plano digital do clube, você vai lá ter um streaming, um conteúdo audiovisual empacotado pelo clube, assim como você pode ter as vantagens de você pilotar um e-commerce, ou próprio, talvez em acordo com o teu parceiro. Mas é disso que eu estou falando, o escalar. Você vê, hoje um grande modelo de negócio de grande sucesso são as assinaturas aí das empresas audiovisuais, né? Que antes era locadora, cinema, e hoje você tem esse modelo de assinatura que conjuga com publicidade. Eu acho que a gente tem que olhar para isso, tem que espelhar nisso. E por que é tão potencial? Porque, de fato, qual é a indústria? Essas indústrias, elas competem com outros streamings. Com a Amazon, Netflix, etc. O clube tem uma relação que vai do nascimento até a morte, todo o ciclo de vida. Você tem a lealdade, isso já foi falado muito aqui no podcast, né? Você tem a lealdade do teu cliente, teu torcedor, teu cliente. Ele está esperando, ele quer ser bem atendido, ele quer ter uma boa experiência. Eu acho que esse é um grande... Quando a gente fala de marketing aqui, eu acho que a gente tem que falar muito na questão do pós-venda, né? Do atendimento. Eu acho que isso é cada vez mais. Você compra uma vez, você quer ser bem atendido para você voltar. Então, por mais que ele tenha lealdade, se ele for maltratado, não vai ser bom. Então, assim, o atendimento, o pós-venda, o que em algumas áreas fala de customer success, né? Para você, né, são nomes bonitos criados aí, mas é você tratar bem o teu cliente para que essa experiência ele retorne várias vezes, não só ancorado nessa lealdade que ele naturalmente tem, que é única em qualquer indústria, né? O futebol, acho que tem esse privilégio. E, portanto, com essa propensão que ele já tem, se você empacotar, tratar bem, proporcionar uma boa experiência, acho que a chance de você monetizar é muito alta. Eu espero que a gente veja esses cases aí acontecendo, porque hoje ainda no Brasil você não tem
ainda em volume financeiro, né, representatividade para ser igual às grandes receitas que já estão consolidadas, ali, de patrocínio, direito de transmissão, tudo mais. Mas eu acho que principalmente para os clubes de massa, isso pode se transformar, essa carteira potencial de cliente pode se transformar num negócio, numa fonte de receita importantíssima. Trinas, eu tenho minha última pergunta para você, se depois o Lucas e o Thiago quiserem fazer mais uma. Tem as 5 perguntas aqui. 5 perguntas. Não. Olhando agora um pouco pro meu clube, né? Acho que todo mundo sabe, já sou corintiano, e eu vejo muito debate ali entre a torcida do Corinthians sobre a contratação do Memphis. E muita gente fala, é uma contratação midiática, mas é uma contratação que se paga, com venda de camisa, com venda da faixinha que ele usa na cabeça, ali na testa. Uma contratação midiática desse porte, assim, se paga com venda de produtos ou isso Não um creio. mito? Não creio. Mas acho importante, acho difícil essa questão da venda de camisas e tal. Pagar a contratação acho muito, muito improvável. Mas eu acho que dá para fazer, obviamente, muita coisa, né? E explorar produtos. E eu acho que sempre que... É claro que a decisão de contratação ela é, em primeiro lugar, da diretoria de futebol, com o presidente, usando o scout, aquela coisa toda. Mas eu acho que sempre que o marketing puder estar junto nisso, acho que pode se desenhar planos ali muito interessantes que podem, eu não vou dizer pagar, mas contribuir muito, né? Claro. Então tem jogadores aí que podem fazer toda a diferença, né? Você fazendo campanhas especiais e pensando em produtos e... Dá para pensar em muita coisa, mas eu acho improvável que essa conta feche por si só nisso. Mas ela deveria ser uma boa prática sempre, né? Deveria, nas principais contratações, o marketing poderia estar envolvido, deveria ser envolvido para entender o potencial midiático, de venda de produtos, etc., para desenhar já desde o início uma série de situações. É Mas... sempre bom quando alia a performance esportiva com, né? Sim. O medalhão, ele performa dentro de campo, mas pode performar fora também. Caso o Luiz Soares, né, no Grêmio. Uhum. Exatamente. Mas o Isso Memphis já deu resultado, né? é. Já não vai cair, já é um título, né, esse ano. O Soares é um bom exemplo, acho que daí recente, né, que a gente vê, você vê o impacto que isso teve para o Grêmio, eu acho que foi muito positivo ali a vinda, isso, é um grande jogador, né, de fama internacional, Sim. teve impacto, né, teve impacto, eu conversei Performou bastante com a dentro e gestão fora do de clube, campo, né? performou dentro e fora de campo. Lucas, tem mais alguma sua aí? Eu acho que só pra... A gente falou bastante da trajetória, acho que só pra pincelar qual que é o próximo capítulo aí do Trinas enquanto carreira, enquanto profissional, né? Acho que depois da sua saída do Palmeiras, acho que tiveram grandes projetos e eu acho que o que muda também de estar dentro de uma universidade Palmeiras ali dentro, né? De que você cresce grande parte da carreira enquanto gestor de marketing esportivo mesmo, de um clube de futebol, para agora atuar em várias realidades, né? Com Fortaleza, com Red Bull com a gente, com Goiás, com Grêmio também. Então, acho que é legal. O que você aprendeu também nesses últimos 3 anos ali? E qual que acho que é o próximo passo ali dentro dessa nova realidade um pouco mais híbrida em vários clubes? Acho que foi importante isso. Você citou, por exemplo, Fortaleza, né? Que é um clube que eu também posso dar o meu testemunho aqui, porque a gente vê muita coisa na mídia, né? Mas aí eu dou meu testemunho também pela convivência que eu já tenho trabalhando em conjunto com o departamento comercial, com algumas áreas do clube, com o presidente Marcelo Paes e vendo o trabalho sério que eles fazem. Ali é um case que não aconteceu por acaso, é muito trabalho em muitos anos e essa possibilidade, esse privilégio que eu tive de poder estar próximo lá deles, trabalhando, né, próximo do clube, você vê outras realidades, uma outra região, um outro estádio, né, outras formas de interação com a torcida, o Goiás, você citou aqui, né, do Centro-Oeste, então Fortaleza lá no Nordeste, o Goiás no Centro-Oeste, o Grêmio no Sul, o Red Bull aqui com outro modelo, né, com outra característica também, outra história de formação. Então essas realidades diferentes me trouxeram um complemento importante e a certeza de que, como eu falei, quando eu nos meus 6 anos de clube, eu tive, principalmente na gestão depois do presidente Gagliotti, essa possibilidade de participar desses grupos de trabalho envolvendo vários clubes. Então, hoje, com quase 10 anos no futebol, eu
tenho convicção que o que eu pretendo fazer é continuar trabalhando em prol dos clubes, né? Junto com parceiros qualificados de alto nível. Outfield é um parceiro, acho que muito importante hoje no futebol, né? Que atende, que atua em várias áreas. Então, trabalhar em prol dos clubes e em prol, que a gente sabe disso, né? Não estamos reinventando a roda. Um modelo de liga, de fato, que vai muito além dos direitos que já existem, é trabalhar produtos novos. Eu acho que essa questão do usar mais a razão, ter mais articulação, mais relacionamento entre os presidentes. Eu vivi isso lá nessa experiência e eu quero poder contribuir mais nisso para ser esse amálgama, essa liga de fato, né? Construir isso, ajudar a construir isso. Então é isso, é trabalhar muito em prol dos clubes, em outros cases de sucesso, trabalhar pela formação da liga, eu acho que está próximo, tem várias opiniões, eu acho que a gente já evoluiu muito. Sim. Era 40, agora são 2 blocos. Eu espero que passadas as negociações do próximo ciclo, que se aprofunde aí as negociações, a visão, o planejamento sobre que novas receitas podem ser geradas pelos 2 blocos e, por que não, já um bloco unificado, porque o valor vai ser muito maior, para depois no próximo ciclo ser uma coisa unificada de uma forma geral, direito doméstico, internacional. E é isso, eu confesso para você também que eu sinto falta, a gente falou muito aqui do clube, né, do Palmeiras, dessa cadeira, de estar na rotina, né? O papel de um consultor é um papel, você está fora, você não está vivendo o dia a dia mesmo, né? Todo dia com rotina. Tem alguns consultores que até ficam, né, no dia a dia, mas é diferente. Então, quem sabe, não sei, o que virá em 2025, que venha o melhor para todos nós. É isso. Posso, então, transformar meu combo de perguntas? Eu vou fazer... Era real o combo. Não, mas vou fazer em... a lá, Roberto Avalone, no pique. Você responde assim... Ping-pong. Bateu, levou. Uma dúvida que eu fiquei. Vocês têm alguma estimativa de quantos milhões de reais um clube, ou até o futebol como um todo, perde com pirataria de camiseta e streaming? Essa é uma excelente pergunta. Eu não vou me arriscar a dizer. Eu cheguei a alguns números, mas assim, eu tive uma frustração grande, porque a gente levantou muito esse tema quando a gente estava com todos os clubes, discutindo uma série de coisas, para suplir do mandante, etc. Mas a gente não conseguiu evoluir para uma pauta que a gente poderia ter. O próprio grupo de mídia, uma empresa como o Grupo Globo, uma empresa como o Ibope, por exemplo, e juntos a gente fazer rapidamente um levantamento, contratar um instituto de pesquisa, um levantamento mais acurado desses números e sensibilizar todo mundo, todos os agentes dessa cadeia, para dizer o tamanho do rombo, o tamanho do ralo, o tamanho do desperdício de dinheiro. Eu, sinceramente, acho que essa deveria ser uma das pautas, sim, top 5, né, de um grupo unido de clubes. Pirataria. Porque isso, de novo, afeta o pay-per-view, afeta a venda de material esportivo. Por que as grandes empresas multinacionais aqui não fazem contratos melhores com os clubes? Essa é uma das razões, com certeza. A outra razão é porque você não tem uma audiência, uma visibilidade internacional. Mas tudo isso, acho que uma venda mais organizada, uma liga organizada, com abrangência internacional e com controle, porque pirataria também existe lá fora. Mas aqui a minha visão é que é uma questão cultural. E aí você precisa atacar em várias frentes. E a premissa para fazer um trabalho bem feito é todo mundo junto. Isso não é, senão é enxugar gelo. Trabalhar o clube, todos os clubes lá não era diferente. A gente contratou um escritório para derrubar link pirata, para derrubar, né, para fazer a ação de repressão ali, né, Então, mas você tem que ter ação de inteligência, ação de repressão, ação legislativa para tentar melhorar a legislação. E esse bloco trabalhando juntos, até para colocar campanha na mídia. É um esforço coletivo para mudar gradualmente, porque você não vai resolver isso da noite para o dia. Essa cultura também de que, pô, mas é o cara, coitado e tal. Cara, mas o coitado que está na loja também trabalhando e pagando imposto. Assim, quem é o mais coitado? Então E tem a oferta e a demanda, né? Também. Então, às vezes até uma conscientização do claro. torcedor. Não, e envolve uma questão também nos dirigentes e nas empresas. É o seguinte, você tem que ter uma variável-chave, 2 variáveis-chave do marketing, aí é preço e distribuição. Você precisa ter produto certo para a pessoa certa, todos os bolsos, né? Então você tem tanto a camisa que custa cara, a camisa... Mas você tem que ter um produto realmente mais acessível, claro. E você tem que ter distribuição. Porque, imagina, se você tem dificuldade para encontrar, você vai passar ali na rua, o cara está com o varal estendido, você vai comprar. Então, ele não é um trabalho fácil.
mas ele é um trabalho que precisa de um esforço articulado. E ele deveria ter a atenção de todos os clubes, porque ele drena Do muito bloco dinheiro. unido, né? Acho que ilustra bem a visão curtoprazista dos blocos econômicos. Eu desafio alguém a achar na internet alguma matéria relacionada aos Não. blocos econômicos da Liga falando sobre Esse a tema, batalha não. contra a pirataria. Não. A gente só se fala sobre a coletividade da negociação do direito de transmissão de televisão. E, de novo, Lucas, a facilidade que você teria para chamar grupos de mídia, empresas de material Exato. esportivo, todo mundo já gasta dinheiro individualmente Exatamente. para combater pirataria. Então, que tal se a gente unir esforços, todo mundo fica sabendo das suas estratégias, Uhum. vamos botar um dinheiro num pote aqui para fazer um esforço mais organizado, Exato. que vai ter mais efeito, mais resultado? É a mesma lógica dos direitos de transmissão comercializados em conjunto. Você tem um esforço conjunto relevante, eu acho que você vai ter melhores resultados. Ó, eu tentei fazer ping-pong, o Trinas que estendeu ali. Mas a última, só para fechar, seu grande feito no Palmeiras. Desses 6 anos que você ficou lá, o que você olha para trás e fala, caramba, isso aqui foi da hora. Você, eu digo a equipe de marketing, mas o que você tem orgulho, você fala, não, esse aqui foi da hora. Eu acho que é a direção certa. Junto, obviamente, começa com os presidentes, né? Ninguém faz nada sozinho, é um trabalho conjunto. Mas dentro do marketing é a direção. A gente erra às vezes, né? E rapidamente tem que chegar à conclusão que errou, mas é a convicção de que tudo que foi feito naquele período tinha uma direção, um roadmap, um caminho evolutivo que eu vejo, né? Pelo que eu vejo, pelo que converso com as pessoas, você vê em termos de processos, ferramentas, plataformas, estão lá. Uhum. Então você tem, e óbvio que foram aprimorados. Que é isso, é uma evolução, tem que ser uma evolução contínua. Mas é a direção, é você colocar a visão, né? A visão, colocar as metas e a direção. Eu acho que essa direção foi uma direção correta. É isso então, senhores? Agora- É isso. Amarradaço. Trinas, Que então, eu prazer. queria muito agradecer a sua participação, foi muito Valeu legal. mesmo, muito bom. Tudo que você falou do Palmeiras, a parte de marketing também, do futebol como um todo, falar sobre a lei do mandante, assim, foi acho que a visão mais clara que eu vi alguém falar sobre a lei do mandante, foi realmente muito legal a sua participação. Então, só agradecer e desejar sucesso, né? 2025, você falou que não sabe ainda o que espera, né? Mas desejar um sucesso 2025 pra você, viu? Obrigado. E foi um prazer enorme aqui estar com você, Marcelo, Thiago, Lucas. Sucesso para a Outfield também, para os Sports Market Makers. O produto aqui é fantástico, né? Acho que faltava no mercado, é um produto de alto nível, espero que prospere muito. E acho que todos nós aqui queremos que essa liga saia, né? Que haja essa união. Tudo tem o seu tempo, né? Acho que eu gosto muito de usar a palavra maturidade também, acho que tem um nível de maturidade, hoje já foi falado em vários podcasts aqui, que eu já acompanhei vários, né, como as pessoas sentem a mudança de nível, né, de maturidade, das discussões que não havia, que agora acontecem. Então tomara que isso aconteça, coisa que vai beneficiar todos nós, né. E é isso, que estejamos juntos aí nesse caminho de prosperidade. Boa. Lucas, valeu por mais uma. É isso, eu que agradeço. Aula de marketing, hein? O Thiago tá meio bravo essa Valeu. semana por causa do meu Nice. time. mas tá tudo Esquece. bem. Esse episódio vai ao ar, talvez mude a história. Mas vamos ver. Tá bom, tudo bem. Falei antes da hora. E você que acompanhou até agora, esqueceu do like, ó, ainda dá tempo. Deixa aquele like e a gente se vê na semana que vem no próximo episódio. Fui!